Boa sorte pra nós, vambora. Vambora. Vou iniciar aqui. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Bom, meu nome é Bruno Moreno, sou fisioterapeuta, trabalho com osteopatia há mais de 15 anos. Sou professor de osteopatia, trabalhei muito tempo como professor universitário também. E sou mais conhecido aí, provavelmente da maioria das pessoas que vai acessar esse nosso canal, pelos nossos alunos, professores e pessoas aí que acompanham um pouco do trabalho da Ebrafim e da Fisiocor. Primeiro eu vou explicar um pouquinho para vocês o porquê que a gente resolveu fazer esse programa, e eu acho que é uma tentativa aí. Há 2 anos a gente está buscando os melhores caminhos, as melhores tentativas de acertar formas de comunicação com as pessoas que estão mais próximas da gente. Fisioterapeutas, alunos, professores. E nessa tentativa de ir alinhando novas formas de estabelecer comunicação, a gente começou a perceber também que aquela conversa que a gente tinha mais informal, a conversinha que a gente tinha depois das aulas, a conversinha que a gente tinha no final do dia, às vezes depois da aula, quando a gente ia para um barzinho tomar uma cerveja, a conversa quando não era só uma conversa técnica, que falava um pouco das nossas experiências pessoais, a gente começou a perceber que essa conversa ela rendia frutos incríveis para o nosso aprendizado, né, para nós professores, para nós que estamos aí na direção da escola. E a gente também começou a perceber que isso tinha repercussões muito legais na vida das pessoas que participavam disso. Enfim, a partir dessa dinâmica, dessas experiências, a gente teve uma ideia de fazer mais um novo projeto, e esse é o episódio número 1 do podcast, que a gente está chamando aqui de Podfísio. Nossa ideia é discutir assuntos dos mais diversos, a gente não vai falar só sobre osteopatia, e a gente sempre trazer convidados que possam fazer contribuições que sejam realmente representativas e possam trazer crescimento aí na vida de todos vocês que estão acompanhando um pouquinho desse trabalho. É claro que é um trabalho que não é específico para a gente, então depende da interação, comentário e interesse de todo mundo que acompanha e todo mundo que está escutando. Então, desde já, a gente vai pedir para que vocês aí nos sigam em todas as plataformas aonde esse conteúdo vai ser distribuído. Os episódios completos vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube da Ebrafim. Então vocês podem acessar por lá, vocês podem colocar lá e fazer a sua inscrição no nosso canal. Vocês podem acionar o sininho de notificação também e escrever sempre os seus comentários, fazendo as suas considerações sobre o que foi apresentado e sugerindo novos temas, tá legal? Então hoje é o programa número 1, muito especial, e a gente vai deixar um espaço aberto aqui para que cada um dos 3 participantes, dos próximos 2 participantes, possa fazer a sua própria apresentação e falar um pouquinho da sua história pessoal para a gente dar início a esse bate-papo. Isso aí, pessoal. Muito feliz e grato pela participação com 2 amigos aqui de longa data e bastante convivência. Muitas histórias, né? Muitas histórias boas, histórias ruins, mas o que importa é que a gente está aqui para mais um momento épico aí da nossa vida pessoal e também profissional. Como o Bruno falou, é o Podfísio número 1, e dando start aí no meio de muitas turbulências, né? No momento aí que a gente para criar ideia e duvida da gente mesmo, e a gente põe, né, a nossa vida aí para poder ajudar as outras pessoas também. Então, meu nome é Thiago Lopes, sou fisioterapeuta, sou osteopata e trabalho e fui escolhido para trabalhar com isso há mais de 20 anos. Também sou coordenador clínico Ebrafim, sou sócio Fisiocor e também do Cefis, que é o Centro de Fisioterapia e Saúde aqui em São José do Rio Preto, onde eu posso também colaborar com os atendimentos e poder estar aqui para dividir e contar um pouco de história. Que história a gente sempre tem, não é um Forrest Gump, mas a gente tem história para contar, e com alunos, com colegas, com praticamente com os nossos pacientes. E o aprendizado diário, e espero que vocês desfrutem desse primeiro encontro e que novas ideias, comentários, né, divulguem esse material para pessoas que cheguem cada vez mais longe
e que a gente consiga, com certeza, aí, transmitir a ideia. E a gente está aqui à disposição para poder cada vez mais levar o nome da fisioterapia para onde ele merece. E nada mais, nada menos do que, né, dois caras aqui que lutam para que a profissão chegue e seja reconhecida e que tenha o seu valor aí dentro, né, da classe, dentro da sociedade. Tá? Então, estou aqui à disposição e espero que vocês gostem. Olá, turma, tudo bem? Bom, agradeço primeiramente pelo convite dos meus dois grandes amigos aí, Bruno e Thiago, e muito honrado por poder participar do primeiro episódio, né? Então estamos aqui hoje inaugurando o Pod Físio. Desejo vida longa e prosperidade aí a este movimento. Tenho certeza que grandes pessoas participarão daqui e contribuirão bastante aí com os seus conhecimentos, com as suas ideias, principalmente. E falando um pouquinho rapidamente de mim, eu sou Paulo Rocha, sou fisioterapeuta, sou professor também. Eu atuo também na fisioterapia e na docência há mais de 20 anos, onde eu trabalho com cursos de graduação de fisioterapia e de medicina. Também trabalho a nível lato estricto sensu, lato sensu eu trabalho na própria Embrafim, e também a nível estricto sensu eu desenvolvo aqui minhas orientações na Faculdade de Medicina de Marília. Então eu tenho uma atividade docente muito presente no meu dia a dia, e também estou neste momento agora na coordenação geral de pesquisa de uma das faculdades que eu trabalho, a Unify. E então temos muito para conversar. Além disso, tenho um consultório de fisioterapia, onde minha área de concentração volta-se para a fisioterapia vestibular, que é o trabalho com as pessoas que sofrem das chamadas labirintites, né? Então, trata especificamente desse tipo de problema no meu consultório também. E uma aproximação muito também com a saúde coletiva. Eu sou mestre, doutor em saúde coletiva, e desenvolvi bastante também já ações ali junto aos meus alunos, tanto da fisioterapia e da medicina, neste cenário que eu acho riquíssimo, e temos bastante, portanto, para conversar sobre isso tudo. Então, mais uma vez, agradeço vocês pelo convite, me sinto honrado de participar do primeiro episódio, e acho que é um cenário que vai contribuir muito aí para os ouvintes, para as pessoas que estarão aqui também presencialmente ou virtualmente conversando com vocês. Beleza, valeu. Começamos com o pé direito, começamos com duas pessoas aí que têm grande expressividade na área e que eu acho que vão contribuir muito aí com o nosso projeto. Ô Paulo, eu queria começar essa conversa fazendo uma colocação aqui. O tema desse podcast hoje é assim: como conseguir emprego, carreira, reconhecimento e boa remuneração em fisioterapia. É claro que isso aqui é um tema absolutamente complexo, a gente não está aqui para definir uma verdade única, a gente não está aqui para definir os 10 caminhos, os 10 passos para o sucesso, não é isso. Mas a gente quer discutir possibilidades, histórias e ideias que realmente possam fazer com que essa galera aí que está chegando também possa se inspirar e possa também criar estratégias. Uma das coisas, Paulo, que a gente nota hoje, né, que é meio que consensual aí para todo mundo, é que a formação básica do fisioterapeuta, ela por si só, né, por própria regulamentação maior, ela é generalista. Então a gente sabe que o aluno hoje ele estuda um monte de coisa, né, para que depois ele vá tentando entender um pouco melhor onde que ele tem maior aptidão, onde se adapta melhor, e aí ele vai buscar ali um direcionamento melhor na carreira dele. E aí existe um dilema hoje muito grande entre o pessoal aí que vai saindo da faculdade. Qual é o melhor caminho para eu iniciar a minha carreira? O melhor seria eu começar a arrumar um emprego, trabalhar, e a partir daí eu for vendo quais as experiências que eu tenho, as oportunidades, vou fazer cursos específicos em cima disso, ou não. Eu deveria começar estudando antes para poder estar mais pronto, mais preparado, mais seguro, desenvolver trabalhos aí mais direcionados para uma determinada área. Ou não, eu deveria já iniciar como empreendedor na vida de fisioterapeuta. Eu deveria colocar já um investimento, um aporte, criar um negócio e a partir daí ir modulando melhores possibilidades. Eu sei que isso não tem uma resposta objetiva e única, tá, Paulo? Mas eu queria saber a tua opinião a respeito disso. O que você pensa a respeito? E eu queria que mais que isso, que você falasse um pouquinho da tua história pessoal em relação a isso que eu estou abordando. Bom,
como você falou, né? A gente não tem fórmula mágica, né, para que nosso colega agora que esteja ali se formando e partindo para o mercado de trabalho, falar, não, vou ouvir o que eles falaram ali, porque é muito particular, é uma pergunta muito particular de cada pessoa, as oportunidades aparecem, né, durante uma vida, mas a gente tem um caminho já, né, e eu conheço também a trajetória dos meus dois colegas que dividem esse espaço comigo hoje, e eu tenho a minha própria, a gente pode talvez falar um pouco, eu gosto muito de conversar com o meu aluno de graduação, particularmente, sobre esse assunto, né? A gente vê uma geração agora, né, Bruno, Thiago, que eu acho que é muito imediatista, né? E querem as coisas assim para ontem, tá? Querem o sucesso, tem esse negócio hoje da mídia social mostrando, né? Muita fantasia, né? E as pessoas elas se enxergam naquela pessoa que está demonstrando ali na mídia social sucesso profissional e quer já se imaginar lá, né? E eu falo que é um processo, cara, não é um negócio onde você amanhã já vai ter retorno. Eu falo que é um investimento, eu falo que vai muito do particular, vai muito do individual, né? Do quanto aquela pessoa realmente ela tem competência para aquilo e tem perfil, vamos dizer assim, né, para o sucesso profissional. Pegando esse gancho aí, eu comecei presencialmente minhas aulas na fisioterapia novamente depois da pandemia semana passada, e eu até falei muito disso para eles. Tem um tópico ali onde eu falo, onde eu dou algumas dicas do que eles podem desenvolver durante a graduação para eles buscarem, né, o futuro deles, né? E ali a gente começa a falar muito do network, de participação nos eventos, nos congressos, de investimento em cursos de pós-graduação, de aperfeiçoamento e tal. A gente começa a falar muito, começa a olhar para o rosto dos alunos, mas a gente tem que respeitar também, talvez, aquele aluno que não quer muita coisa, né? Ele quer ir para a cidade dele, abrir uma portinha ali, receber os pacientes, e aquele tamanho de consultório de vida para ele tá bom. Eu acho que vai muito de cada pessoa, vai muito do individual. O que você quer para cada situação, para a sua vida, vamos dizer assim. Particularmente, vamos falar um pouco da minha trajetória. Eu acho que o que deu certo e o que não deu certo, né? Eu comecei, logo depois de formado, uma oportunidade boa no Hospital de Base em Rio Preto, na neurologia, onde eu comecei com estágio, né, na área de neurologia, no perfil de um aprimoramento, e ali eu já comecei a pensar, porque era um serviço que ele não era remunerado, era um serviço onde eu tinha que mostrar trabalho e onde eu tinha que buscar oportunidades, porque a partir daquele cenário eu não tinha outra coisa para fazer, eu só tinha que cavucar dali e tentar achar alguma coisa. Então, eu tentava, mesmo sendo estagiário na época, tentar fazer algo diferente. Então, eu lembro que, por exemplo, teve eu falo muito com meus alunos disso, teve uma possibilidade uma vez onde o nosso professor falou assim, a gente está com dúvidas sobre controle motor do sistema nervoso central. E era um assunto que era delicado para mim também, e naquela época se gravava PowerPoint em disquete, era um negócio bem bagunçado, né? E eu falei, não, deixa que eu faço. Então, quer dizer, tinha pessoas ali que eram remuneradas, tinha pessoas que estavam no mesmo ambiente, e eu tomei a decisão, ergui a mão, falei, eu vou fazer essa aula, estudei uma semana, peguei o Gaiton e fui lá, e montei os disquetes, não dava para a aula encaixar, e eu tomei a frente para isso. E todas as oportunidades era a mesma coisa. Sempre quando tinha alguma coisa, eu estava sempre ali na frente, tentando mostrar serviço, tentar mostrar competência, porque tem que estudar também, né? Então, para que as coisas acontecessem. E o que me marcou bastante foi que quando estava acabando esse contrato de 6 meses que eu estava ali, o nosso professor da área da neurologia, ele falou, Paulo, você não pode ficar parado, vamos tentar te ajudar e tal. E houve uma mobilização ali dos professores, dos fisioterapeutas, onde eu tive a primeira oportunidade de trabalho remunerado na minha vida, que foi o trabalho numa empresa aí de Rio Preto de home care. Né? Então, eu consegui naquele momento gerar uma situação para trazer para o meu lado, para que fosse favorável para mim. Então, acho que uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é para que eles consigam surpreender as pessoas. Por quê? Quando você está num ambiente de um monte de gente trabalhando, você já subestima, você já espera o que vai acontecer. Né? Agora, quando aquela pessoa ela faz algo de diferente, né, você já começa a olhar diferente para ela e as possibilidades podem acontecer a partir dali. Eu tenho só uma lembrança aqui agora que eu acho que vale a pena, de acordo com a pergunta que você fez, onde eu tive uma reunião, Bruno, num curso de graduação há uns anos atrás, né? Era uma reunião bem importante, né? Estava começando um curso na medicina, e ali o nosso coordenador da época, ele falou assim,
tragam para a gente, para essa reunião, as ideias de vocês para o plano de aula, né? Para o plano de aula de vocês. Isso ele pediu no dia anterior, a reunião era 8 horas da manhã no outro dia. Eu lembro que naquele momento eu peguei meu computador e eu fiquei batendo na cabeça, mas eu fiz o mais pronto que eu podia de um plano de aula. E eu corri até a papelaria, eu comprei do meu dinheiro capa, né, ali para esse projeto, eu imprimi. E no dia seguinte, quando teve essa reunião, eu imprimi ali algumas, tinha 10, 12 professores ali, eu entreguei um plano de aula para cada professor para apresentar. Aí uma professora falou assim, nossa, era para imprimir, eu não sabia. A professora falou, não, não pedi para imprimir. Então ali você mostra algo diferente do que a pessoa estaria esperando para aquela situação. Então acho que falta muito para quem está começando, né? Talvez essa questão de surpreender. Claro que cursos eles são importantes. Você já começa a olhar na graduação a área que você pretende seguir, você tem que se capacitar para isso, porque as oportunidades elas acontecem para algumas pessoas, só que se você não demonstrar competência, você não consegue continuar, né, perpetuar naquela oportunidade. Então, eu falo que os cursos eles são importantes. No momento enquanto você é acadêmico ainda de fisioterapia, você está ali na graduação, e aquilo é o suficiente, você tem que demonstrar a maior competência que você tiver com as suas disciplinas, com o seu compromisso com suas notas, e cada momento eu falo que faz parte de um processo. Então, desde a graduação até depois, você vai buscando, né, a área que você quer seguir e sempre mostrando, né, ali tentar surpreender positivamente as pessoas para que as oportunidades se multipliquem. E eu cheguei em muito lugar, cara. Eu cheguei aqui em Marília sem conhecer ninguém há 15 anos atrás e busquei grandes oportunidades. Eu dou aula em Assis, onde eu nunca tinha pisado em Assis também. Em Adamantina, onde trabalhamos juntos e também estou até hoje lá por competência, não foi por apadrinhamento, nem por política. Então, aonde eu vou hoje, eu consigo talvez ter uma oportunidade a mais por mostrar competência e por mostrar, né, sempre esse engajamento aí com aquilo que é oferecido. Então, acho que é uma dica que eu deixo aí para quem está começando agora. Isso aí, Braz. Cara, muito bom. E também eu queria dividir um pouco a história. Tem algumas coisas assim que me chamam a atenção quando você fala da palavra imediatista. Eu acho que a saúde hoje em dia ela tá imediatista, né? É uma coisa que eu acabei de voltar de Goiânia junto com o Bruno para falar de algumas coisas para os nossos alunos da pós-graduação. E isso me remete também do imediatismo que nunca vi tanto currículo chegar no e-mail da clínica no mês de janeiro. A pessoa pega lá o certificado de conclusão de curso e ela chega lá desesperada para o mercado de trabalho. E eu vou contar um pouco da minha história e vou também remeter essa questão que vem acontecendo todos os anos do mesmo jeito. A vitrine é você que faz, tá? Você está na vitrine desde a hora que você pisa na faculdade. Então as pessoas estão te observando e você tem que levar isso em consideração, porque vidraça também incomoda, tá todo mundo tacando pedra. Então você fica ali. Só que eu falo isso hoje com mais maturidade, mas você acha que eu pensaria dessa maneira 20 anos atrás? Eu só estava me esforçando para tentar ser alguém melhor e tentar construir um caminho, mas eu tinha um caminho definido na minha cabeça? Não. Vindo de fora, e aí de repente você vai lá e tá lá na faculdade querendo fazer a diferença. Gostava de ortopedia, de esporte, sempre tive lá. E aí o que a gente costuma dizer que fui pescado. Eu fui pescado, eu estava no aquário, de repente eu mordi a isca, minha professora, né, agradeço até hoje a oportunidade de pegar um moleque de 20 anos que estava na faculdade sem algumas experiências de estágio, que eu sempre busquei isso, para conhecer pessoas, por essa facilidade de conversar, de poder querer buscar, de quebrar a cabeça, bater a cabeça, e sempre com uma ganância, acho que da minha base mesmo, uma ganância positiva, vamos dizer assim, né? Aquela insatisfação positiva de você querer sempre melhorar, sempre caminhar, mas eu não tinha essa clareza na minha cabeça, nunca tive essa clareza naquela época, lá não tinha nem condição para isso, porque era muito moleque. Né, era muito moleque, estava preocupado com outras coisas, mas enfim, eu acabei construindo essa questão. E aí,
Como o Bruno perguntou, a questão clínica, a questão acadêmica, monto minha clínica, o que eu faço, qual que é o caminho? O meu caminho foi o quê? Ser escolhido para trabalhar dentro de uma clínica de fisioterapia, com mais 5, 6 fisioterapeutas e também com 4, 5 médicos. Aí você entra no meio dos cobras, pessoas com mais tempo que você, e você tentando ganhar o seu espaço, né, de maneira sincera, de maneira sem querer passar por cima de ninguém, e aprender, né, cara? Acho que a vida é isso aí. E aí, de repente, né, como que você ganha um respeito da classe médica, de médicos que já estavam na cidade há muitas décadas, né, já renomados. E aí, né, você entrando no meio, de repente, quando eu me vi, eu já estava no centro cirúrgico. Quando eu me vi, eu já encarei uma oportunidade de conseguir enxergar um pouco melhor as coisas. E dentro disso, surgiu uma outra coisa. Eu falei assim, pô, eu escolhi o meio clínico. Beleza, vamos lá, vamos encarar, vamos conhecer gente. Vou mostrar o meu trabalho, que naquela época ainda era um início de um trabalho, não tinha nada, mas eu tinha vontade, certo? A vontade me motivou a continuar. E aí vinha uma coisa que todo mundo, que eu passei também por um momento, que era assim, a fisioterapia ela tinha muita dependência médica, tá? Para indicação de fisioterapia, e também tinha uns lances financeiros, essas questões de porcentagem de atendimento, e aí entrava o convênio no meio, né? E aí eu converso com as pessoas, que a gente viaja muito, dá aula aqui, dá aula lá, e as pessoas falam, não, convênio é isso, convênio é aquilo. Cara, e eu posso dizer para vocês que o convênio foi o que mais me ajudou, sabe por quê? Do mesmo jeito que ele me usou, eu usei ele a meu favor. Eu construí a minha carteira de clientes através disso, a base do meu trabalho, a base de estar ali todos os dias e poder encarar e fazer a coisa acontecer. E até que um dia, que eu falo assim, que a gente chama de problema bom, o problema bom é aquela coisa que você chega no momento que você fala assim, eu tenho como escolher, ou meu lugar ficou pequeno, eu preciso de um lugar maior, ou aqui tem muito paciente, eu preciso de uma outra pessoa, sabe aqueles problemas bons? Então o convênio ele me deu essa oportunidade de anos, de 4, 5 anos, porque ninguém constrói em um mês, em 5 meses, em um ano não é tempo. Você precisa de cancha de experiência, de vivência, de você conseguir conversar com as pessoas, você entender o problema das pessoas, você querer ajudar as pessoas. A parte técnica ela é um complemento de tudo isso, né? É claro que hoje eu sou muito mais tranquilo para falar disso, mas a gente passou por momentos muito difíceis em relação a isso. Que você tava lá, todo mundo falando mal, e você tipo meio que nadando contra a maré para poder conquistar o teu espaço, e sem uma meta definida, sem um propósito definido. Só que a parte clínica ela me motivou, e aí a coisa andou e a gente foi caminhando para outros lugares de acordo, tudo no seu tempo, dando um passo de cada vez. E hoje, Paulinho e o Bruno, hoje a gente está num podcast, que a gente, se falar de podcast, quem conhecia podcast, quem tinha essa visão dentro desses 2 anos aí que a gente está tentando se reinventar, quem diria que a gente estaria aqui hoje podendo contribuir, né? E outras pessoas também devem vir para cá para poder contar a sua história, porque eu acho que as pessoas se identificam com histórias. Ah, pô, essa história é parecida com a minha, eu conheço fulano de tal que tem, e a gente consegue ajudar muita gente, né? E aqui a troca é muito grande. Então, a parte clínica eu sou muito feliz e agradeço, e faz parte da minha vida até hoje. Ô Paulo, posso compartilhar aí algumas histórias a respeito disso? Claro. Eu fiz essa pergunta de propósito. Eu quis fazer essa pergunta exatamente porque aqui, hoje, nesse episódio, a gente tem 3 histórias diferentes de início de carreira. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas é muito legal assim. E o que você falou, Paulo, é uma coisa que eu acho que é super importante, assim, as oportunidades são dadas para aqueles que fazem as oportunidades chegarem até eles, né? Então, primeiro, por que a gente tem 3 histórias muito diferentes? Porque você, Paulo, acabou construindo a tua carreira profissional muito com base nos estudos, principalmente nos estudos acadêmicos mais formais, quer dizer, você logo começou a trabalhar como supervisor de estágio e logo foi fazer já a sua pós-graduação em stricto sensu, fez mestrado, já emendou direto, fez o doutorado, enfim, e aí só foi crescendo dentro da área acadêmica e vem crescendo ainda até hoje. O Thiago fez o inverso de você. O Thiago ele começou já na área clínica, atendendo, e foi vendo cada necessidade que ele precisava para manter cada atendimento, e depois disso, lá no finalzinho, né, bem depois,
foi lá, fez o mestrado, fez o doutorado e aí fez uma formação acadêmica mais formal. E eu fui meio que deu um buraco no meio, né? Você lembra que eu comecei a fazer antes, eu já entrei na formação acadêmica logo também, já comecei a fazer mestrado até antes de você, e você já passou a perna em mim, já fez o doutorado em seguida, e eu fui depois fazer meu doutorado lá na frente, eu fui esperar quase aí uns 8 anos depois para fazer o doutorado, porque enfim, o foco estava meio que dividido, estava em outro lugar. Mas Paulo, eu não sei se, olha que bacana isso, quando você conseguiu a tua possibilidade de uma entrevista de emprego em Adamantina, aconteceu porque eu estava lá e porque eu te conhecia. E claro, a gente não se conhecia só e não tinha só amizade. A gente sempre confiou muito, né, no trabalho um do outro e tal. E me falaram assim, a gente precisa de uma pessoa para esse setor. Eu falei, putz, tem um cara aqui que é um cara que tenho certeza que vai dar certo. Paulo vem aqui, tal. E graças a Deus não, graças ao teu trabalho, tua competência, deu certo. Só que depois de muito tempo, você tinha terminado seu doutorado e eu precisava de um orientador de doutorado. E aí, na mesma história, falou, putz, Bruno, você precisa de orientador? Já sei, meu orientador é muito bacana. Tá? E o professor Paulo me apresentou o orientador dele, o Zé Roberto Corrente. Então, assim, isso chama network. É lógico, a gente tem uma amizade muito forte, a gente não é só colega de profissão, a gente é amigo, mas quando o Paulo fala do network, de fazer realmente as coisas acontecerem e darem certo, está falando exatamente sobre isso, que as oportunidades não caem do céu, elas se criam, então a gente precisa o tempo todo estar atento, né, às pessoas que estão nessa volta. A gente realmente precisa criar relacionamento, criar conexão e mostrar trabalho. Eu posso afirmar para vocês assim, sucesso não tem uma linha correta para que as coisas aconteçam. Acho que sucesso nem é a palavra. Uma carreira que dê certo não tem uma linha correta para a coisa acontecer. Mas eu posso garantir que 3 coisas nós tivemos em comum, Paulo. A gente pegou as oportunidades e fez de cada oportunidade uma bela experiência e a gente nunca parou de estudar. Então, se eu fosse poder deixar uma dica com base, inclusive nas experiências que você e o Thiago contaram, essas seriam as principais. Estudem muito e se dediquem muito, que vocês vão ter aí os retornos, cada um no seu momento. E isso que você falou é super importante, Paulo. Sem imediatismo, cada retorno no seu momento. Eu acho que é isso aí, perfeito. Acho que você resumiu bem aí as experiências, né? E eu concordo 100% com como você concluiu esse nosso primeiro assunto, né? Não pode ter imediatismo, mas tem que ter entrega. Né? Então eu falo pro meu aluno hoje, quando ele chega no estágio comigo lá na fisioterapia gerontológica, falo, não importa a sua afinidade, o que você pretende, o seu momento hoje aqui comigo na graduação, a sua vida é fisioterapia gerontológica, entregue 100%, tem um paciente aqui disponível para você a fazer uma abordagem de uma avaliação, fazer uma abordagem, né, de um trabalho. Então, use dessa oportunidade que você tem para você fazer o bem para aquela pessoa e para você conseguir mostrar um bom trabalho, porque na vida vai ser isso, tem que mostrar um bom trabalho seu aí em cada possibilidade que for acontecer para que as outras portas se abram também. Então, acho que resumiu muito bem. Então, assim, eu vou mudar um pouco do tema aí, da pauta dessa conversa. Uma outra maneira aí de iniciar os seus trabalhos. Então tem muita gente que sai da faculdade que fala assim, eu não vou nem trabalhar, eu não vou nem seguir uma educação formal, de repente eu vou me dedicar a um serviço público, então eu vou me dedicar a prestar concursos, a buscar uma oportunidade. E Paulo, eu estou te falando isso porque eu sei que você tem muita experiência, assim, você trabalha há muito tempo dentro da área pública, né, como da área docente da área pública, e eu acho que a gente está numa situação aí, prestes a entrar numa situação muito diferente do que a gente já viu até hoje. Vou te explicar por quê. O que a gente tem hoje de natural no serviço público? Você vai lá, estuda, presta um concurso. A partir do momento que você é aprovado no concurso público, você tem estabilidade e um trabalho. E a partir daí você vai viver dos frutos, dos resultados do seu trabalho, com a garantia que você tem essa estabilidade, e você não vai ter grandes problemas, assim, não corre muitos riscos. E muitas vezes, que é uma crítica muito grande a uma parte do serviço público, assim, muitas vezes também não são cobrados grandes resultados das pessoas que estão ligadas a isso em função dessa estabilidade profissional. E Paulo, a partir desse ano passado, a gente teve um novo projeto de lei sancionado que coloca o fisioterapeuta como um membro obrigatório da estratégia de saúde da família. E o que tem de diferente disso para o serviço público convencional que a gente tem hoje? Essa vaga, Paulo, não é concursada.
Então, por lei, não existe um concurso público que efetive um fisioterapeuta dentro do ESF. Porque, como é um cargo de utilização municipal e a remuneração do profissional ela vai ser injetada pelo governo federal, a prefeitura, o município, ele não tem obrigação nenhuma de garantir estabilidade para esse profissional. Quer dizer, se uma vez o governo federal ele parar de pagar, o município também tem que falar assim, o programa acabou, você perdeu o emprego. Então, talvez a gente tenha uma nova perspectiva aí de serviço público que não tá que essa estabilidade ela não está tão presente. Então talvez a gente tenha que ter uma esfera aí onde os resultados passam a ser realmente definitivos para que você possa ter a tua perpetuação no teu cargo, crescimento e assim por diante. Então, a partir disso, eu queria falar com você o seguinte: o que hoje um fisioterapeuta deveria pensar e como ele deveria se preparar para trabalhar na área pública, independente da área, mas pensando assim em todas as possibilidades possíveis, não só num concurso público estabilidade, mas de repente num tipo de concurso público que tem uma perspectiva gigante de crescimento no Brasil, mas ele vai ser cobrado por resultado também. Bruno, eu tenho, como você falou aí, uma experiência, né, nessa área. Desenvolvo estágio de saúde coletiva, tanto na Unip, lá em Assis, quanto na Unify em Adamantina, desde 2009, 2010. Então já tenho aí pelo menos uns 12, 13 anos de experiência nessa área, né? E ali eu montei esse projeto, né, que eu apresentei para as faculdades e que ali foram implementados esse estágio, nessa perspectiva que acontece hoje. Então, desde aquele tempo, né, já tinha o COFITO e o CREFITO tentando mobilizar ações para inserir formalmente o fisioterapeuta dentro deste ambiente, né? Então, ali eu falava, como que o fisioterapeuta ele vai ser inserido nesse ambiente se ele não sabe, pelo menos a nível de graduação, desempenhar uma função nesse ambiente? Então, eu montei esse projeto, as duas faculdades elas abraçaram muito bem, e esses estágios eles só cresceram, e hoje eles estão trazendo, vamos dizer assim, mais competência para os nossos alunos, que eu já tenho ex-alunos que já se formaram e tiveram essas oportunidades, e que a gente bate um papo aí informalmente, e eu acho que valeu a pena a experiência que eles tiveram na graduação. Então, vamos lá. A gente vem, primeiro de tudo, afinar o papel do fisioterapeuta, e quando eu falo fisioterapeuta, eu falo não só fisioterapeuta, mas todos os profissionais da equipe de saúde neste cenário, né? Por quê? A gente sabe da importância do médico, né? Então, o médico ele é aquele profissional que ele vai trabalhar ali na perspectiva de doença, de saúde e doença. Ele trabalha com uns níveis de complexidade de médio para alto. Só que a gente sabe que a grande maioria dos problemas que são apresentados na atenção básica, por exemplo, é de baixa complexidade. E aqui é de baixa complexidade onde não só o fisioterapeuta, mas o enfermeiro e o dentista, outros profissionais da equipe conseguiriam lidar muito bem com esses problemas. E como a gente sabe, é um honorário que não é o honorário do médico, também é um pensamento, né, em saúde nessa perspectiva compartilhada, né, mais ampla. Então é um cenário que tem muito para dar certo, porque é uma pessoa que está mais disponível para fazer uma visita domiciliar, para montar um programa, né, de uma atividade física, ou de o que eu falo que é mais importante dentro desse cenário, de educação e saúde. Eu levo hoje meus alunos da fisioterapia e da medicina, no primeiro ano de medicina, inclusive, para a atenção básica, para que eles desenvolvam esse raciocínio clínico, né, e entendam o quanto que esse serviço de baixa complexidade já ajudam muitas pessoas. Imagina um dia que ele tiver uma possibilidade maior de fazer um serviço com uma complexidade maior. Então, eu falo que é necessária a formação desses profissionais nesse nível de atenção, porque ali a gente consegue ser muito resolutivo, a gente consegue ser muito efetivo. E como você mesmo falou, é uma oportunidade, Bruno. Então, se a pessoa ela se forma e ela tem essa possibilidade hoje de entrar dentro da atenção básica, um negócio que eu sempre achei que seria uma das soluções para atenção básica, inclusive foi um projeto lá do doutorado semelhante aí do Tiago, né, que ele desenvolveu, eu pude ser banca dele e apreciei, foi esse trabalho de grupo, né? No caso ele fez para ombro, mas
Você pode trabalhar ali com perspectivas semelhantes e você montar os grupos de educação e saúde, grupos de atividade física, né, onde você consegue estar próximo daquela pessoa e você consegue fazer uma ação mais resolutiva. Hoje, quando você vai para a fisioterapia pública, você vê que muitas vezes é um negócio muito precário. É aquele negócio antigo, onde tem ali, né, uma eletrotermofototerapia pouco resolutiva, né, onde você tem ali um profissional que atende várias pessoas no mesmo horário. Então, é um serviço que ele é, como você mesmo já anunciou aí, mais precário, né? Mas você consegue ser mais resolutivo quando você tem um grupo, né, de pessoas com semelhanças, que eu sei, por mais heterogêneo que cada pessoa, né, demonstre ali o seu problema, você tem algum grupo ali com algumas semelhanças onde você consegue, melhor do que, vamos dizer assim, fazer esse trabalho precário, fazer um trabalho com uma perspectiva maior. Então eu falo que é uma oportunidade. Eu acho que nós, pensando agora não no papel do fisioterapeuta, do profissional que vai ser remunerado por isso, vamos pensar a nível de Brasil. É o que a gente tem para oferecer hoje para essas pessoas, porque a gente sabe que o brasileiro hoje, na sua essência, ele depende do SUS para ele ter saúde, né? E você contribuindo, talvez, nessa perspectiva, consegue gerar ali uma competência maior para que as pessoas tenham possibilidade de melhor. Então, acho que o meu pensamento é esse, tá? E acho que o Thiago pode até contribuir um pouco mais aí com a sua experiência clínica. Isso aí, Paulinho, muito bom, tá? Veio você começou a falar, eu comecei a imaginar algumas coisas aqui. E eu lembro que lá em 97, 96, né, usava brinco na orelha, falava assim, coisa, né, de maluco, adolescente e tal, né? Aí meu pai falava assim, pô, você tem que ir lá prestar concurso, tem que fazer. Ele falava nem direito, falava, você tem que fazer, estudar para advocacia, que não sei o que, né? E eu lá, eu nem sei de onde eu tirei força, né? Magrelinho ali, mirradinho, eu falava assim, não, pai, eu não quero isso não. Não quero isso pra mim não. E aí tava vindo de São Paulo para Rio Preto, eu falei assim, cara, não quero isso pra mim, senão eu estaria aqui de paletó e gravata falando doutor Paulo, doutor Bruno, falando aquelas coisas do artigo tal. E falei assim, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi peitar meu pai, e eu falo isso pra ele até hoje e jogo na cara dele, tá? Então começa uma história meio que engraçada, né, na fisioterapia, mas uma outra coisa que também, na hora que você vai falando, uma vez eu sou meio curioso, assim, na questão de... Uma vez eu peguei assim, quer saber, eu vou lá pro ambulatório do HB, eu vou sentar lá onde os pacientes sentam e eu vou observar como que é esse negócio aqui. Nem para a parte técnica, é a parte comportamental mesmo. Como que se comporta um paciente que chega aqui para ser atendido pelo SUS, como ele é recebido, como que é o acompanhante, como que é... Porque eu acho assim, cara, eu sou meio curioso, já fiz isso em clínica particular, já fiz isso em clínica de oncologia, eu fico lá meio de escondido, toda a paisana, e só observando isso, porque eu acho, putz, isso aqui pode me trazer muita informação, e eu vou avaliar isso. Até que um dia, né, você falou do doutorado, isso eu vou comentar um pouco também, mas você sabe que a gente tem um projeto com a Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto, principalmente aqueles pacientes que eles têm dificuldade na sua melhora, né? E a equipe, né, a secretária abraçou a ideia, o prefeito abraçou a ideia e também a gente levou o projeto, né, Bruno? A gente chegou lá para falar com a secretária da saúde, a equipe da fisioterapia abraçou a gente e falou assim, selecione numa cesta por mês que os pacientes que não estão tendo evolução, que a gente vai vir para ajudar. A gente chegava lá no mutirão de 15, 20 fisioterapeutas, todo lá num espaço pequeno, querendo ajudar a fila andar. A fila andar é o quê? É mostrar para o paciente que ele tem o papel de cidadão. O papel dele de cidadão é o quê? Ele passar por ali e dar lugar para outra pessoa. Ele tem responsabilidade por isso, certo? Ele precisa querer melhorar. Isso foi uma das coisas que chamou bastante atenção para a gente falar assim, cara, é um grãozinho de areia no meio do deserto? É. Mas eu não vou me colocar a favor de um sistema que talvez caminhe no sentido inverso, ou às vezes a gente precisa, né, não desistir dessas coisas. Isso foi uma ideia. Aí quando você falou do doutorado, você me viu chorar na defesa, você viu eu ficar desesperado, né? A gente tem coisas em comum, que é o Zé, nosso orientador, cara show de bola que abraçou a causa. E aí, né, eu fiz o caminho clínico para o caminho acadêmico. Aí eu fui pro doutorado, Paulinho teve a oportunidade, por conta da pandemia a gente fez tudo, né, de forma remota, mas
E como grande estudioso aí de... Grande não, eu sou... Como que eu posso dizer? Eu sou teimoso. Eu continuo estudando o ombro porque eu acho que a gente tem muitas coisas que ainda precisam ser descobertas. E aí dentro disso a gente entrou no projeto que o Carmino também fez um trabalho que você pôde fazer a comparação. O Carmino, eu no setor particular e o Carmino lá no setor público. E a gente entender e falar assim, pô, se eu conseguir salvar um cara que não precisa fazer um tipo de procedimento, né, que não precisa usar material, que não precisa ter gasto, que você diminui o uso de medicamento, que você encurta o tempo de tratamento e você faz girar o sistema e gastar menos dinheiro, acho que eu tô falando até de uma coisa, putz, se fosse assim seria maravilhoso, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas, vamos imaginar que se fosse dessa maneira, tá? Engajado nesse sentido. E as coisas foram caminhando, até que um dia, em contato, eu atendi um prefeito de uma cidade próxima, e questionei para ele como que era a fisioterapia. Aí a fisioterapia foi muito bem o que você comentou. Você chega lá, talvez é o que eles chamam de convencional, mas a gente não pode chamar só de convencional. Acho que a gente tem que falar assim, é o começo, é o start. A gente não está comparando quais são os meios melhores de um tratamento ou um processo de reabilitação. Mas a gente tem que entender que a gente tem que oferecer coisas e continuar evoluindo dentro do processo de aprendizagem. Quem ficou parado coisas de 10 anos atrás, cara, tá por fora, a fisioterapia mudou e vai mudar cada vez mais. E aí, atendendo esse prefeito, e aí eu sou o cara assim que eu chego, mando mensagem e falo assim, Brunão, cara, o que você acha disso? A gente vai jogando ideia, vai jogando problema e vamos discutindo, isso vai, isso não vai, isso vai, isso não vai. E quando tem mais cabeça pensante, isso vai. Chega lá, toque, 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 mesa do prefeito, fala, ó, tem um projeto assim, que ele funciona desse jeito, a fisioterapia, a gente vai ajudar, né, do desenvolvimento no atendimento, acabar com a fila, criar esse paciente, conseguir colocar um planejamento melhor, mais curto, usar tecnologia, usar o que a gente tem de melhor. E a gente foi, desenvolveu e fez alguns testes aí, fizemos treinamento com a equipe, atendemos pacientes em conjunto e fala assim, e mostrando sempre o processo de educação. Então você imagina hoje um paciente do SUS com o celular na mão, tendo uma orientação na sua casa. Então, fala assim, tem hora que você não precisa ir na fisioterapia, você tem como avaliar a partir dali. Então isso foi uma sacada que a gente falou, vamos contribuir dessa maneira. E a gente tem prefeitura que hoje a gente está em processo ainda de capacitação dessas pessoas. A gente tem grupo de WhatsApp, a gente tira dúvida, conversa com a secretária da saúde. Então fica uma coisa muito boa. O próximo passo é o quê? É chegar na equipe médica e falar assim, a fisioterapia ela funciona dessa maneira. Então vamos tentar trabalhar junto em prol de quem está ali. A fisioterapia não é aquela fisioterapia lá de trás. A coisa mudou, a gente tem encarado um formato diferente. Então a gente acabou entrando no sistema de saúde para poder colaborar de alguma maneira. Não somos concursados, mas eu acho que as coisas aparecem, Paulinho, a coisa, e Bruno também, as coisas, quando a gente cria oportunidade, que a questão é criar oportunidade, é aquela formiguinha na cadeira, o pé coçando e a cabeça aqui, e a gente vai jogando ideia, às vezes compra uma ideia e a gente vai para cima. E acho que o Bruno também tem uma questão aí de pesquisa, que também acho que muita questão da contribuição, que a gente se preocupa muito com a questão da satisfação, né? A gente busca a satisfação das pessoas que a gente atende. E essa satisfação, ela é uma satisfação que ela é, às vezes, muito maior nossa do que o próprio paciente. Mas o Bruno tem uma experiência sobre isso, que aí volta para a linha do Zé, volta para a linha do Paulinho da apresentação, lá de Botucatu, e essa viagem nossa aí, que os nossos universos eles se cruzam em vários momentos. Então, acho que o Bruno é legal dividir essa história e contar um pouco dessa vivência. Eu acho que, Paulo, você e o Thiago, é mais ou menos de novo, a gente passa de alguma forma pelas duas experiências, a pública e a privada. Porque assim, por mais que você tenha uma experiência muito grande na área pública, hoje você tem um consultório e você trabalha na área privada. Então você está ali meio que transitando, né, o tempo todo pelas duas experiências, etc. Então, tudo que a gente aprende num lugar, a gente leva para o outro. Não importa se é no público ou se é no privado. A gente sempre aprende alguma coisa e vai tentando trazer novas experiências, trazer novas condições ali. E o Paulo também foi banca, né, da minha tese de doutorado. E na minha tese a gente fez uma pesquisa sobre satisfação de atendimento com fisioterapia. A gente comparou 3 setores. O público, o privado, quando eu estou falando privado agora eu estou falando de convênio,
e o que a gente chama de clínica escola, né? Que é um terceiro setor ali que hoje é muito forte no Brasil também, porque tem muito curso de graduação em fisioterapia oferecendo estágios. E, pasmem, por incrível que pareça, entre esses três setores, o que apresenta maior nível de satisfação dos pacientes não é nem o público nem o privado. Privado convênio, que eu estou querendo dizer. É a clínica escola. E de todos os domínios que a gente puder avaliar sobre o impacto que cada domínio pode ter na satisfação, Bruno, quais são esses impactos? A infraestrutura, a equipe técnica, a localização da clínica. Entre todos os domínios avaliados, o domínio que tem mais impacto em satisfação geral é a relação terapeuta-paciente. Então, nada é mais importante do que o contato com o fisioterapeuta, com o paciente, como é passada a informação, como você trabalha, né, as questões aí de técnicas. E aí eu vou também meter o bedelho aí nessa questão da perspectiva para o serviço público, Paulo. Por exemplo, a osteopatia, ela é super elitista, né? Como a fisioterapia também sempre foi ao longo da sua trajetória, da sua história. Você não ouve falar muito de trabalho de osteopatia como que ele possa alcançar assim, pessoas mais carentes e tal. O que a gente vê mesmo é foto de osteopata em consultório bonito, né, em lugar legal, com paciente classe AB. E eu acho que a osteopatia ela precisa realmente... Se a osteopatia ela quer crescer no Brasil como especialidade, ela precisa ter reconhecimento social amplo e não só de uma determinada classe da sociedade. Por isso que eu acredito muito que a osteopatia tenha muito para contribuir na área pública. Tudo que você falou, Paulo, de você poder na área pública e até na ESF, né, que você também tem bastante experiência com isso, de ir lá na casa de alguém, conhecer a história das pessoas, conhecer o ambiente onde ela vive, você precisa ter uma visão um pouco mais sistêmica para poder entender como que tudo aquilo tem impacto na saúde daquele indivíduo e das pessoas que estão vivendo, né, ao lado dele. E mais, se eu precisar de fazer qualquer tipo de intervenção, a gente não vai ter absolutamente nenhuma estrutura para fazer intervenção ali. E eu acho que isso também é mais uma possibilidade que a osteopatia dá. Para eu fazer qualquer intervenção de osteopatia, a única coisa que eu preciso é de poder saber pensar na minha avaliação, uma maca e as minhas mãos ali para fazer o atendimento. Então eu também penso com muito carinho assim, que eu acho que a osteopatia ela pode ter uma contribuição ainda ao longo do tempo muito grande no Brasil com a área pública, considerando aí os conceitos gerais e etc. Qual a tua opinião a respeito aí? Eu acho fantástico, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente quando se forma, né, a gente tem essa perspectiva de trabalhar, de ganhar dinheiro, de tudo, mas a gente esquece que nós fazemos parte aí do hall de profissionais da área da saúde, temos um compromisso social, né, ainda mais num país como o Brasil, né? Então a gente tem que estar pensando sempre em tudo, né? Não só em montar ali, como você falou, o nosso consultório bonitinho, com ar-condicionado, com tudo, né? E receber a elite. A gente tem que pensar de maneira ampla, né? E o meu trabalho hoje de saúde coletiva é nessa perspectiva. E a osteopatia, Bruno, sempre quando os meus alunos, né, vêm perguntar para mim sobre osteopatia, o que eles acham da osteopatia, né? Eu sou muito incisivo ao falar para eles que o que eu acho mais bonito da osteopatia não está na manipulação, não está nesse contato, né? Mas está na filosofia, está no raciocínio clínico e olhar o paciente, né, num sentido mais amplo e em todas as vertentes. Então, quando você olha o paciente como um todo, tá, você consegue talvez oferecer um trabalho mais resolutivo para ele do que uma mera manipulação, algo tão simples. Então, dentro desse negócio que a gente fala bastante hoje, né, que é o biopsicossocial, eu acho que está se falando muito. Eu acho que quando você ouve hoje, não só na fisioterapia, mas você abre hoje uma mídia social, você vê muitos profissionais enfatizando o biopsicossocial. E quando a gente fala de processo saúde e doença hoje, o biopsicossocial faz todo sentido. E a osteopatia vai muito nesse sentido, né? Então, eu falo que temos muito a contribuir ainda nesses cenários, né? E eu acho que vocês estão de parabéns aí por levar à frente esse projeto. Show de bola. Paulo, acho que um pouco em cima disso, esse ano, a gente entrou no ano e eu falei assim, cara, eu quero entender melhor aí o que meus alunos estão pensando. A gente está aí ainda, né, praticamente aí com
2 anos, né, de pandemia, quer dizer, mudou muito o cenário, né? Eu falei, eu quero entender o que eles estão pensando, como é que eles estão vendo a escola, eu quero entender melhor como é que eles vieram parar aqui. E a gente fez uma pesquisa interna. Então, a gente ainda está em processo final, né? Ainda faltam algumas turmas para serem avaliadas, mas a gente já tem aí um N bem interessante assim, de alunos avaliados de forma geral. E uma das perguntas que eu fiz, Paulo, foi assim, qual que foi o motivo que levou você a iniciar um curso de formação em osteopatia? Resposta número 1, resolutividade. Eu quero ser mais resolutivo nos meus atendimentos. Isso foi o gatilho principal. Não estou falando nem que a gente não possa ter mais de um gatilho, mas esse foi o gatilho principal na opinião dos alunos. E aí, Paulo, eu queria te falar sobre a resposta número 2, que para mim foi não foi surpresa, mas eu acho que é pelo menos um dado curioso, eu queria que você comentasse também. O que foi mais votado em segundo lugar foi reconhecimento profissional. Então, o que te levou a fazer osteopatia? Reconhecimento profissional. O que é reconhecimento profissional para você? Cara, volta naquele comecinho, né, dessa turma hoje que está muito mais, né, querendo estar em evidência, de querer mostrar, né, acho que temos vitrines hoje aí das mídias que mostram muitas possibilidades hoje, e eu acho que hoje o nosso jovem aluno, ele já quer se ver naquele negócio, pensando talvez naquela pessoa que esteja falando para ele sobre a fisioterapia com talvez ele mostrando já uma competência maior e um reconhecimento maior. Mas vamos lá, vamos falar sobre reconhecimento, é, 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 como você trouxe na sua pergunta, Bruno. Cara, eu sou uma pessoa que eu acho que eu penso que o reconhecimento, o que é o reconhecimento? Ele nada mais é do que uma devolutiva, né? Não só da fisioterapia, mas de tudo que você fez, né? Então, se você faz um bom trabalho, você espera ter resultado sobre aquilo, né? E que as pessoas continuem acreditando em você e dando mais oportunidades na sua, no que você se propõe. Eu penso hoje assim, eu tenho alguns termômetros hoje na minha vida que não são termômetros fiéis, tão fiéis assim, é claro, né? A gente tem que estar sempre fazendo uma autocrítica também, mas eu preciso ter um retorno do meu paciente quando eu abro meu consultório. Então, se eu tenho meu paciente hoje, ele volta no final da minha consulta melhor do que ele chegou, e se ele me recomenda para outros pacientes. Se eu hoje, né, faço um trabalho aqui em Marília, onde eu tenho meu consultório, onde eu trato bem meu paciente, eu tenho outros profissionais, fisioterapeutas, médicos, enfim, fonoaudiólogos da área da saúde, que mesmo não fazendo o movimento de ir até o consultório deles, me apresentar, né, algum paciente em comum já contou para eles ali como que eu trabalho, como é que é a minha dinâmica, e ali essas pessoas elas buscaram entender um pouco mais de quem sou eu, de como que eu trabalho. Então, acho que se eu tenho hoje encaminhamentos profissionais hoje de pessoas aqui em Marília, eu acho que isso é uma forma de reconhecimento. Eu estou aqui em casa, Bruno, Thiago, às vezes eu estou aqui num dia de atendimento e venho conversar com a minha esposa, com a Ayla, aí eu falo assim para ela, hoje chegou um paciente encaminhado por fulano, né? E às vezes pode ser um fisioterapeuta, um médico, outros, mas é uma pessoa que eu não conheço, né? Nunca fui, né, até o consultório, e que me confiou uma pessoa, talvez porque alguém chegou melhor até ela, e eu já fico feliz. Isso para mim, eu me sinto reconhecido quando eu tenho, né, essa devolutiva, que não foi nada de política, nada muito assim, tramitado para dar certo. Foi o que eu quis fazer melhor para aquele paciente que gerou, né, outros caminhos. E tem outro termômetro também, que são os meus alunos, né? Então, e a equipe de trabalho meu na academia, ali nas faculdades que eu trabalho, no ambiente de trabalho, né? Então, eu trabalho na Embrafim, por exemplo, e quando eu dou aula em qualquer curso que eu vou para o Brasil e espontaneamente eu recebo um WhatsApp de um aluno depois, ou no final da aula alguém vem me agradecer e me elogiar sem que né, eu faça nenhum movimento para isso. Se amanhã eu tenho uma devolutiva da própria instituição, independente da qual eu trabalho, eu considero isso como o caminho certo. Então, não considero como vitória, mas falo, estou no caminho, né? Então, acho que quando eu penso em reconhecimento profissional, esse termômetro que eu tenho é de ouvir as pessoas
e de ver que eu estou nesse caminho na docência, onde eu preparei uma aula. Se vocês sabem, vocês são professores, que não é fácil preparar um bom material para você chegar até um lugar que você não conhece e você expor seus pensamentos, a sua vida, e ter uma resolutiva boa, e também do paciente, dos profissionais que às vezes eu nem conheço e que me trazem isso de volta. Então, o reconhecimento profissional, ele vem mais essa questão minha do ego, né, de tentar estar satisfeito, vamos dizer assim, com aquilo que eu estou no caminho de me tornar, né? E eu acho que o produto disso tudo, né, o resultado talvez disso tudo, é a questão financeira, né? É o que o pessoal busca muito, que eu acho que é o contrário hoje, é o contrário, né? Eles buscam primeiro ter o dinheiro, ter o negócio, para depois eles ter... Eu acho que é um processo, né? Se você hoje vai lá e faz bem feito o seu dia a dia, sua aula que você montou, o seu paciente que você atendeu, vai vir o resultado final depois, que é a questão financeira, que é o reconhecimento. Então, acho que é um trabalho de formiguinha, estar disposto ali a você fazer bem feito e corresponder às oportunidades, e eu acho que deixa na mão de Deus que as coisas acontecem no final. Só para concluir esse assunto, eu estou muito satisfeito de onde me propus um dia. Acho que eu nem propus tanta coisa, mas aonde eu cheguei até agora. Eu tenho uma área hoje que é a fisioterapia vestibular, que eu gosto de estudar bastante, que eu invisto bastante, que é a área que eu dou aula aí com vocês na Embrafim, né? Que eu comecei, o primeiro curso que eu fiz foi com o Thiago e foi com o Bruno, lá em São Paulo, né? Em 2009, né? Então faz um tempo isso aí já, né? Só que eu me identifiquei tanto com aquilo, porque eu trabalhava com idosos, com equilíbrio, com tudo, que eu encontrei também um nicho tão a ser explorado, né, no sentido de que tinha poucos profissionais com competência para atuar na área e muitas pessoas com a queixa, que eu falei, bom, eu acho que eu vou firme nisso aqui até o final. Eu não vou mudar minha direção, não vou mudar meu foco. E hoje eu vejo, cara, que nem ano passado me convidaram aí para o primeiro encontro brasileiro de fisioterapia vestibular, né? E buscaram 10 profissionais na área para participar desse encontro. E eu vejo que, assim, é uma área que nunca tive padrinho, nunca tive político, e que no final eu estou tão envolvido que me chamaram para fazer parte desses 10 profissionais para falar nesse encontro. Então, ali, para mim, falando de reconhecimento, eu me senti, né, mais uma vez, no caminho certo, quando eu cheguei até aqui numa área que eu não conhecia ninguém e que eu acho que eu estou num bom caminho. Então, eu acho que, pessoalmente, eu posso falar sobre reconhecimento profissional, sobre essas experiências que eu tive. Muito bom. Cara, quando contar um caos aqui. Quando a gente vê reconhecimento, sabe quando você termina o dia, você fala, hoje o dia foi do baralho, hoje o dia foi fera, hoje o dia... Esse reconhecimento seu com você mesmo, de ter feito um bom trabalho e modificado a vida das pessoas no sentido de falar, essa mulher, ela tem que sair daqui melhor. Essa velha que chegou aqui reclamando, cheia de dor no joelho, eu tenho que dar um jeito de entender o que está acontecendo para ela sair daqui melhor, né? Então é isso. Ou quando você acaba uma aula, eu costumo dizer assim, ó, galera, eu vim aqui dar aula para mim. Eu tô me testando de ontem, de como que eu tava, ou da última aula que eu fiz. Se eu der uma aula igual que eu dei da última vez, vocês podem acabar comigo. Porque eu não melhorei nada. Então a minha cobrança em relação a reconhecimento meu, então é mais forte do que dos outros. E esses dias, né? Sexta-feira eu cheguei ali na padaria para tomar um café antes de viajar para aula. Aí tô conversando com o dono da padaria, que é amigo meu, e de repente chega um cara, ele me dá um tapa nas costas assim, eu falei assim, eu olhei para ele e falei, nossa, ele veio me comentar, tá vendo como meu ombro tá bom? Tá vendo como que eu tô movimentando? Tá vendo? Eu falei assim, cara, que legal. E o cara de uma outra cidade, o cara viajava para vir fazer fisioterapia. Eu falo, isso é reconhecimento, é você chegar no lugar e o cara te agradecer. Falou, puta trabalho feito. Eu falei pra ele assim, é o seguinte, se não fosse você pra vir aqui, viajar e vir fazer, eu não faria nada com você. Então você vê qual é a importância do seu processo de encarar o problema dos outros, né? Então é uma coisa que me chama a atenção assim, na questão do reconhecimento. E outra coisa também, o que é reconhecimento? É você estar no meio de profissionais da fisioterapia, da medicina, e as pessoas falar assim, pô, eu tenho um bom relacionamento com todo mundo. Você consegue conversar de igual para igual, não tem ego, não tem vaidade, sabe? Trocar ideia, aprender. Acho que isso é reconhecimento também. É reconhecimento de que você procura fazer um bom trabalho pela classe e não só por você.
né? O eu, a venda do eu. E a gente está aqui para vender a classe, aqui a gente está para fazer a coisa andar, tá? Tanto da parte acadêmica, com o processo de educação, e a parte clínica também é um processo de educação. Então a gente está aqui para incentivar colegas, tá? Incentivar a classe, para que a gente caminhe cada vez mais junto. E eu vejo que essa união ela vem acontecendo cada vez mais, né? É aquela coisa, se você quer contar alguma coisa para alguém, conte para a pessoa certa, porque se você contar para a pessoa errada, ela vai dar no seu meio, vai destruir um caminho que poderia ser muito mais, sabe, de chegar muito mais longe. E aquela coisa de ir sozinho, você vai chegar, mas talvez você não chegue tão longe. Quando você tem pessoas que também pensam igual você, a gente vai plantando a sementinha e a questão vai vindo. E o reconhecimento, ele vai vir. É como se você tacasse uma pedra na água e ela se espalhasse para mais longe, que é a questão da energia. A gente está aqui falando, a gente faz encontros nacionais e a gente tem pessoas que pensam da mesma maneira e isso consegue chegar muito mais longe do que a gente imagina, né? A gente atinge pessoas, atinge familiares, pessoas que estão sofrendo, e a gente lida com dor todo dia, e a gente tem que tomar cuidado também, porque a gente tem dor, a gente tem problema, e a gente tem que estar bem para cuidar das outras pessoas, né? Então, acho que o processo de reconhecimento é muito mais além do que a palavra reconhecimento, é a gente com a gente mesmo. A gente fazer a diferença, fazer a diferença por você, que você vai conseguir atingir um outro caminho, um outro patamar, e estamos juntos nessa empreita aí, que é um trabalho longo, e a gente não se imagina quando a gente vai parar de fazer isso, né? É conversa para boteco, pra gente ficar horas e horas falando e se orgulhar do que a gente faz. A gente falou de satisfação também já, né? O Bruno estuda bastante satisfação. É um negócio que a gente pode falar um pouco, né, desse feedback que a gente está buscando. E uma das coisas que eu faço aqui no consultório que eu acho legal, cara, eu montei um Google Forms, né, um formuláriozinho do Google, com 3 perguntinhas, né? 2 perguntas objetivas, que ele tem uma escalinha Likert ali onde ele vai fazer uma avaliação, e um comentário que ele pode fazer, avalie sua experiência na fisioterapia vestibular, né? E ali eu não pergunto o nome da pessoa, não pergunto nada, e eu peço para minha secretária, para a Luana, sempre quando um paciente ele está em tratamento, ou ele recebe alta, para ele fazer uma avaliação do atendimento, da experiência dele comigo, tá? E eu falo, cara, que no meu ambiente clínico, se você for olhar ali para minha sala, se for olhar para o meu ambiente, não tem tantos recursos, não tem tanta tecnologia, não tem muita coisa. É a minha sala, eu tenho minha maca, tenho ali um aparelho que me ajuda a fazer uma avaliação melhor, né, dessa parte aí das tonturas. Mas eu falo que o atendimento que eu faço ali, a pessoa que entrar por aquela porta, ele tem que ter uma experiência na área da saúde ímpar. Ele tem que ter uma experiência que poucas vezes ou nunca ele teve na vida. Por quê? Muitas pessoas que atendeu aquela pessoa quanto aquele problema, né? Eu sei que tem pouca experiência naquele assunto, né? Que muitas pessoas, a maioria, não executou um atendimento adequado, vamos dizer assim, e que eu tenho talvez uma propriedade maior para conversar com o paciente sobre aquilo. Então eu falo que metade do meu atendimento é eu ouvindo ele me explicando o sintoma dele, do que ele busca ali como atendimento, e eu mostrando um pouco sobre o que ele tem, para ele entender o que ele tem. Como que você cobra de um paciente melhor se ele não entendeu aquele processo que aconteceu com ele? Então eu projeto na televisão um slide, eu mostro para ele uma figura, eu explico para ele, eu pego um negócio que tem na mesa ali. Então eu falo que é uma conversa muito assim, voltada para que ele entenda este processo, né? Então esse caminho, cara, de no final ele trazer para mim essa experiência que ele teve, que foi ímpar, que ninguém explicou para ele daquela maneira o que ele tem, e que às vezes com uma resolutividade maior, eu falo que é o que falta talvez na área da saúde, especificamente na fisioterapia, né? Eu falo muito com meus alunos, inclusive, nas aulas que eu dou na Embrafim, sobre isso, né? Converse mais com seus pacientes, entenda para ele por que ele está ali, explique para ele do jeito que ele entenda, para que ele traz um feedback diferente para você, tanto pensando na questão da sua satisfação, como também de um feedback clínico que você precisa para você continuar. Então, eu acho que é uma coisa que as pessoas aí podem investir mais em conversar com seus pacientes,
para ter, nessa pergunta do reconhecimento aí, né, um pouco mais de assertividade ali nas próximas que ele possa atender. Paulo, muito bom. Eu vou continuar um pouco nesse tema. Eu vou tentar levar essa palavra reconhecimento para uma outra esfera, uma esfera mais administrativa. Então eu acho que eu poderia dizer que reconhecimento é uma forma de mensurar resultado. E aí a gente pode falar que a gente pode mensurar resultado de várias maneiras, desde um elogio de um paciente até uma indicação de um novo paciente, até do meu trabalho eu ter novas oportunidades para novos projetos de trabalho, né? Então, reconhecimento, eu imagino que é uma soma de tudo isso, assim, de como que a gente vai transitando pela nossa vida e como que as coisas vão acontecendo ao nosso redor. Se esse reconhecimento ele permitir que tudo isso aconteça sem que meu ego e a minha vaidade atrapalhem essa caminhada, é provável que todo esse valor que você conseguiu construir, ele seja usado em benefício de todos os seus projetos futuros. Isso é a minha opinião, né, a respeito. Mas pegando um gancho sobre reconhecimento, resultado, quando a gente pensa numa escalada profissional, quando a gente está começando a nossa profissão, a gente não pensa em nada disso. Quando a gente pensa, puta, se eu arrumar um emprego tá bom demais, né? Se eu arrumar um serviço, ter um dinheirinho para passar um mês, nossa, tá sensacional. E depois as coisas vão acontecendo, a gente fala assim, putz, só tem uma oportunidade aqui, blá, blá, blá. Então, outra coisa legal que eu vejo assim, o Paulo, quem não conhece, o Paulo tem uns 12 empregos mais ou menos, hoje, né, Paulo? O Thiago deve ter uns 14. Praticamente. E eu tô aqui tentando dar uma força, mais ou menos isso, que a gente, que nessa, mais ou menos nessa pilha. No meio dessa escalada profissional, né, quando a gente está medindo resultado, oportunidade e tal, qual é o momento de fazer a transição? Transição é quando que eu deixo de ser apenas o profissional que executa essa determinada parte do trabalho e eu devo partir para ter um outro negócio, talvez um negócio próprio, talvez um negócio associado com outras pessoas. E já vou aproveitar um gancho e fazer uma pergunta mais difícil, Paulo, que essa vai especialmente para você. Qual que é o momento para você falar assim, tá na hora de eu liderar uma equipe? Muito bem. Bom, vamos lá. Eu, particularmente, né, penso que essa questão da remuneração, essa questão mais relacionada aí ao trabalho e tal, a fisioterapia ela é uma profissão onde ela tem um piso salarial, onde muitas entidades, muitas instituições elas pagam um piso salarial, e a gente tem que pensar muito individualmente, acho que é uma pergunta muito particular, né, do que cada um pensa de qualidade para sua vida, para sua família. Eu penso assim, Bruno, pensando, você trouxe essa questão aí do trabalho, que a gente trabalha bastante e tal, né? Sabendo que, né, eu tenho essa possibilidade hoje, sempre tive, né, de agora mais, da docência, de ser professor, então eu saio um pouco desse cenário da fisioterapia quanto à carreira, quanto à remuneração, e eu falo que eu voltei hoje para a fisioterapia faz 5 anos, onde eu abri o meu consultório, e ali no meu consultório eu consigo hoje desempenhar o papel de fisioterapia, terapeuta, né? Mais no sentido de que é o que eu gosto de fazer, é o que eu acho que eu consigo trazer de feedback para meus alunos quando eu converso sobre um caso clínico e tal, mas eu tenho hoje o meu trabalho mais voltado à docência, né? Então, quando eu trabalho hoje em 2 instituições de ensino superior, três, na verdade, né, contando com a FAMEMA, onde eu tenho hoje, né, o meu trabalho na Ebrafim. Então, quando eu tenho hoje a minha carreira voltada mais à docência, tá, eu tenho hoje essa possibilidade, esse luxo, talvez, de ter um consultório hoje, onde eu atenda 2 vezes por semana e eu consiga fazer a partir dali, né, cobrar um valor que eu acho justo pelo meu atendimento. Eu sei que muitos alunos que se formam acabam conduzindo no início da sua carreira com um valor mais básico, até porque tem que agregar valor, né, àquilo que ele cobra como um horário de atendimento e tal, só que isso vai crescendo conforme a carreira, né? Eu posso falar para você hoje que eu trabalho demais, cara. Eu trabalho hoje, como você sabe, você me conhece
né? Particularmente, eu tenho hoje uma pegada muito, muito forte mesmo de manhãzinha. Eu não tenho esse negócio de parar às 6 horas da tarde, é de manhã, 10h30 da noite é a hora de trabalho para mim, todos os dias aqui ainda, né? De manhãzinha, das 7 horas da manhã até às 10h30 da noite, eu trabalho 12 horas por dia, tranquilamente, todos os dias, e eu falo para você que é para buscar e para trazer mais dignidade e oportunidade para minha família. Então, eu sei, né, que minha mulher trabalha muito também, ela trabalha na Unesp aqui como professora e tem toda uma rotina incessante de trabalho, né, e que eu tenho também que levantar e fazer todo esse movimento para que a gente consiga oferecer as oportunidades melhores para os nossos filhos e para a gente também, né? Todo mundo quer ter um padrãozinho de vida melhor, né? Sempre buscando novas oportunidades, sempre buscando mais possibilidades de ganhar mais para ter um luxo mais ou outro, mas eu fico muito feliz quando eu olho para trás hoje e eu vejo meus filhos, né? E minha família tendo um padrão de vida que eu considero justo aí, pensando a nível de Brasil. Então eu falo que trabalhar mesmo, multifocar o negócio. Às vezes o fisioterapeuta trabalha em 2, 3 clínicas. Eu encontrei com uma prima minha que formou agora em Lins, no final de semana, e ela estava saindo de um dos empregos dela, recém-formada, formou faz 1 ou 2 anos, né? Então ela formou, estava saindo de um emprego, ela estava no Pilates, para depois ela ir para o outro, que ela trabalha com hidroterapia. Eu acho que o trabalho de fisioterapeuta é bem baseado nisso, pelo menos no seu início. Depois, se você vai, né, direcionando para um foco, para você agregar mais valor naquilo que você acredita. Quanto a liderar equipes, né? A equipe que eu trabalho são de alunos, né? Então eu falo que hoje eu sou supervisor de estágio, né, nas faculdades que eu trabalho, onde ali eu tenho que trabalhar com motivação, tenho que trabalhar fazendo uma avaliação de qualidade de serviço. Você não pode hoje ter hoje um setor de estágio, que é a minha realidade, e ter um trabalho que não seja razoável, tem que ter um nível ali de atendimento para oferecer para a população, mesmo sendo uma população que esteja ali, né, para educar os alunos, né, no sentido de que, quando a gente fala de clínica escola, né, o produto final é o ensino, né, é o aprendizado do aluno, né, e depois, por consequência, o atendimento da pessoa. Então eu falo que é um trabalho que a gente precisa estar motivando sempre e mostrando que você é parceiro, que você está mesmo do lado dele, que você é exemplo. Eu não tenho uma equipe hoje em ambiente de trabalho pelo qual eu lidero fisioterapeutas. Eu sou mais nessa questão do aluno. Talvez o Thiago possa contribuir mais, porque eu sei que tem uma galera muito grande ali, né, debaixo da asa dele, que ele toca o terror também, estou sabendo já também. Então acho que ele pode, talvez, trazer as contribuições dele. Tá vendo só? Eu costumo dizer o seguinte, eu costumo arrancar o couro, né? Aí eles olham pra mim, eles ficam até assustados, falam assim, não, mas, cara, a gente tava batendo papo, né, o cara puta extrovertido, mas na hora do vamos ver, a coisa muda, né, Paulinha? A coisa é totalmente diferente. Porque assim, a gente só cobra de quem a gente acredita que pode dar mais. Sabe, às vezes a pessoa tá ali, ela tá acomodada, ela tá com um problema, mas a gente tem que dar um jeito. Eu falo assim, eu tenho um filho de 9 anos, mas ali eu tenho um monte de filho de 20 e poucos anos que eu tenho que colocar debaixo da minha asa, às vezes dar uns peteleco, né, dar uns pedala robinho na nuca ali e falar assim, vamos meu filho, vamos trabalhar, você pode mais, vamos continuar. Você acha que eu vou ficar passando a mão em marmanjo? Vocês estão brincando, vocês dão mais trabalho do que meu filho de 9 anos, vocês estão de brincadeira comigo, né? Ou vocês fazem a diferença na vida das pessoas aqui, ou vocês vão para outro lugar, para não falar nome feio aqui no primeiro pod físio. E aí é mais ou menos assim, a liderança, eu nem me considero até um líder ali, eu me considero um cara da equipe que está ali para fazer orientação e conseguir agregar qualidade de vida na vida das pessoas. E eles que trabalham comigo, ali, eles entendem que ali é um processo que, se eu fizer menos, alguém vai fazer por mim. Ok? Porque o paciente está ali, a gente atende vários pacientes ao mesmo tempo, a gente faz grupos de pacientes e tudo mais, e naquela dinâmica de troca de experiências, que o meu problema é pior que o seu, que idades diferentes, idosos, adolescentes e tudo mais. E aí a gente está ali, é um puta aprendizado comportamental, é um puta aprendizado de network, você aprende tudo ao mesmo tempo. Sabe? Coisas que você passaria uma vida inteira, cara, eu costumo dizer isso, e isso não me cansa nem um dia da minha vida. Tá?
falar isso, porque ali eu tenho que ter o olhar de Severo. Ainda eu brinquei hoje lá na clínica, eu tenho que ter um olho no peixe e um olho no gato, tá? Porque eu tô ali, tô falando, vamos lá, só de olhar o povo já me conhece. E aí a gente tá o tempo todo tentando se ajudar e tentando dividir a responsabilidade. Por isso que eu falo, imagina que eu não esteja aqui amanhã, e aí, como que vai ser? Aquele paciente lá vai vir te procurar e você vai ter o que para oferecer? Então eu tento deixar essa responsabilidade não só para mim, eu tenho que dividir com eles também. Só que, brincadeiras à parte, é um ambiente que eu me realizo bastante, porque eu faço parte do processo de educação de pessoas que deixaram as suas casas para construir a sua família, né? Saíram os seus pais como filhos e hoje eles são namorados, são noivos, são casados, né? Construindo a sua... E eu falava assim, Paulinho, quem tem moto aqui, primeira coisa que vai fazer é vender essa porcaria dessa moto. Não quero ver ninguém aí tomando umas cachaças e saindo pra rua igual uns doidos. Vocês vão arrumar namorada, vocês vão ter uma responsabilidade. Primeira coisa que eles fizeram, o Ivan, o Kelvin, o Léo, falaram assim, vende essa moto. Vende isso aí, compra seu carro, compra sua casa. E as coisas foram fluindo nesse sentido. Eu acho que liderança, é criar um propósito que às vezes a pessoa não consegue enxergar. Né? Construir um caminho e ajudar. Acho que mas a responsabilidade é totalmente deles. Eu tô lá só para arrancar um pouquinho o couro deles. Pessoal, a gente está se aproximando aí do final, né, desse bate-papo. E aí eu acho que a gente começa a entrar agora na última temática. Eu perguntei de liderança, né, e de equipe, porque a questão da liderança, seja ela em qual nível for, a liderança de uma equipe de funcionários, de alunos, de colegas, de network, isso é o que permite o que a gente chama de escalada profissional. Você não teria tantas oportunidades de trabalho hoje se você não tivesse liderança frente às pessoas que estão à sua volta. Se você realmente não tivesse construído um ambiente de troca de respeito, né, de reconhecimento, enfim, tudo isso passa por esse processo. Mas, Paulo, eu queria falar um pouco antes disso agora, então. Antes da escalada profissional, tem o começo da vida de estudante. E aí, eu não vale mentir porque eu te conheço. O que você falar de mentira aqui, eu vou corrigir depois. eu queria te perguntar... Só você sabe algumas coisas. Primeiro, vida, né? o que é um bom aluno para você e o que é um aluno ruim? Que tipo de aluno você foi e quais foram as suas experiências ou suas inspirações na sua vida? Quais professores foram inspirações na sua vida? Fala um pouquinho disso. Eu também sei muita coisa de você, viu, Bruno? Então vamos manter né? Se a gente começar a falar aqui agora, mas vamos lá. Eu entrei na fisioterapia muito ao acaso. Eu fui aquela pessoa, né, que quando completou 18 anos estava mais perdida que coelho de quermesse. Não sabia nem o que está acontecendo na minha vida, eu era imaturo mesmo, né? Então eu assumo completamente esse momento da minha vida. Então, eu falo que eu tive a oportunidade de entrar na fisioterapia no sentido de que eu tinha tentado já vestibular para direito, para administração, perdido completamente. E ali a fisioterapia era uma faculdade que tinha na minha cidade, minha mãe não tinha recursos para que eu estudasse fora, pagasse república, né? Mas ela falou assim, meu filho, eu quero que você estude. Você vai ter que estudar, vou deixar isso para você na sua vida e você pode escolher uma faculdade aqui em Lins, né, onde eu morava, que você vai estudar. E ali eu pensei, eu estava no momento que eu estava com amizade com umas meninas da sua sala, inclusive, né, eu fui bicho do Bruno, lá na fisioterapia, e elas me apresentaram uns livros, né, da fisioterapia, de anatomia, me contavam um pouco das aulas, elas estavam no primeiro ano, e como eu estava naquela amizade naquele momento, eu falei, vou tentar vestibular para fisioterapia, mas foi Deus que direcionou mesmo, porque eu nem sabia do que se tratava. Eu tinha, na época, um amigo meu que teve um acidente grave, né, e ele fazia fisioterapia domiciliar em casa, e eu sempre, quando eu estava com ele, eu via o fisioterapeuta trabalhando. O que eu tinha de conhecimento da fisioterapia era somente isso. E ali eu entrei na faculdade sabendo da responsabilidade, por quê? Eu não podia estar ali só para brincadeira, no sentido de que minha mãe estava depositando seus esforços para que eu me formasse, né? Então eu tinha esse compromisso comigo, né? Esse compromisso com a minha mãe de que eu não ia pegar dependência,
nenhuma DP, que eu ia aproveitar o máximo daquele conhecimento para que fosse oportunidade para a minha vida profissional. Então, quando eu entrei ali, me matriculei, eu sempre fui um perfil de aluno, né, e aí não posso nem mentir também, onde eu sempre me relacionei muito bem com as pessoas, sempre fui aquela pessoa que estava sempre em todas as peças, me relacionando com todos os outros alunos de outros cursos de graduação, inclusive, né? Tanto que quando eu entrei, o Bruno, que era meu veterano, me chamou para o diretório acadêmico para ser relações públicas, né? Então, logo ali eu tive a oportunidade de estar dentro do diretório acadêmico, e ali eu falo que foi uma oportunidade tão boa, porque foi a primeira vez que eu comprei uma agenda para a minha vida, né? Então eu tinha uma agenda ali que eu tinha responsabilidade no diretório acadêmico para prestação de contas, para reuniões, né, para um monte de coisa que eu usava como pauta, cresci muito naquele momento, naquele ambiente, mas sempre foi o perfil de aluno. Vamos lá, você perguntou qual o perfil de aluno? Eu fui aluno que eu estava bastante presente nas peças. Eu não posso nem falar o contrário, porque quem me conhece daquela época e for ouvir isso aí, eu falar que eu estou mentindo. Mas eu tinha muita responsabilidade quanto aos estudos. Então, eu sempre estava com um grupo de alunos na minha sala, né, que estudavam, sempre lendo os livros que me pediam para ler, sempre atento. Eu falo que, por pior que falasse, a primeira carteira da sala do lado da porta era minha, porque eu estava sempre do lado do professor, discutindo. Eu não gostava, eu nunca fui muito passivo de aula, eu sempre conversei muito com os professores. Então, conforme ele trazia uma informação, eu trazia minha impressão, ou quando eu tinha uma dúvida, eu perguntava na hora. Então, eu fui um aluno participativo em tudo. Eu acho que o que falta muito em alguns alunos hoje é isso, né? Eu era participativo dentro da sala de aula, eu era participativo com o meu grupo de alunos da fisioterapia, eu era participativo fora da sala de aula, e sempre estava querendo ali estar em todos os ambientes. Então, eu fui esse perfil de aluno, né? Que faz parte da minha personalidade, inclusive hoje, até hoje, né? Esse perfil participativo, de estar me relacionando bem com as pessoas, né? Sempre busquei isso para minha vida, faz parte do meu perfil social, isso tudo, né? Você fez outra pergunta, você falou assim, inspirações na época da graduação, né? A gente tinha naquela época, né, Bruno, Bruno sabe, os nossos supervisores de estágio na época ali, onde alguns, né, eram muito acessíveis, né, alguns professores, eles estavam sempre do nosso lado, até no ambiente de confraternização, né? Então são pessoas que a gente se espelhava muito, porque chegava no último ano na graduação, a gente estava em contato com estágio, com tudo, se você perguntasse para mim naquele momento o que você quer para sua vida, eu falava, eu quero isso, né? Porque era um ambiente muito gostoso, daquela pessoa que estava envolvida com pesquisa, fazendo, né, a ciência, aquela pessoa que estava na clínica com os seus alunos, né? E que às vezes tinha seu consultório próprio. Então, a gente se esperava muito dos nossos professores e fisioterapeutas que estavam com a gente mais no último ano, né? Então, eu falo que era, naquela época, as grandes fontes de inspiração. Alguns deslancharam, alguns conseguiram ter oportunidades maiores que a gente tem contato até hoje, e eu fico muito orgulhoso de ter sido aluno e hoje ser colega aí, e amigo de muitos deles, né? Mas durante a vida profissional a gente vai conhecendo pessoas, né? Então, particularmente, eu falo que eu sempre tive grandes inspirações, né? E eu não posso, né, agora deixar de falar, né, que trabalhar com o Bruno em todo o processo que eu tive, desde a minha graduação até hoje, foi uma pessoa que eu sempre gostei de muito estar ao lado, sempre gostei muito de ouvir, e sempre uma pessoa que foi grande parceiro em muitos momentos da minha vida. Então, tem muitas pessoas boas que você tem que estar atento, tem que estar ao lado, para que você consiga ter uma experiência legal e tirar frutos daquilo, né? Eu ouvi uma frase semana passada, Bruno, um colega nosso lá na clínica, na Lenha da Mantina, ele falou um negócio que é verdade. Ele falou assim: para você ser grande, esteja entre os grandes, né? Aí, inclusive, ele brincou e falou assim: ó, se você tem entre o seu ambiente, né, próximo 4 pessoas milionárias, você pode ser o quinto. Então, eu falo muito para as pessoas assim, eu falei para meus alunos isso semana passada, né? Eu falei assim, olhe para o seu lado e veja quem são as pessoas que estão ao seu lado. Você tem ao seu lado pessoas com perspectiva boa, que vai, né, pensar para frente, que vai buscar oportunidades. Agora, se fica aquela pessoa sempre reclamando da vida, aquela pessoa onde tudo que faz dá errado, você está nesse caminho também.
Então eu falo que a gente tem que estar sempre buscando estar próximo das pessoas que são exemplo e que podem estar com a gente aí numa parceria, num processo, para as coisas a partir daí funcionarem melhor. Né? Eu, nessa vida minha aqui de fisioterapia vestibular, sem querer, né, eu encontrei aí, eu na verdade fui convidado, né, para fazer parte de um grupo hoje de 5 grandes fisioterapeutas vestibulares no Brasil. A gente tem um projetinho onde quinzenalmente a gente conversa com as pessoas mais próximas da área, né, gratuitamente. A gente abre ali um link do Zoom e a gente, cada 15 dias, conversa sobre um assunto, discute um caso clínico. E eu falo que são pessoas que estão muito bem inseridas nesse mercado de trabalho e que ali eu fui convidado para fazer parte desse projeto. Então eu vejo lá o Bruno, que é um osteopata, o Hermínio, que é um osteopata, inclusive, também. Aí tem o Lázaro, de Santa Catarina, e também o Luiz Carlos, que ele é de Minas Gerais. São em cada canto do Brasil, né? Um mineiro, um catarinense, eu tô aqui em São Paulo, um carioca, né? E um do Espírito Santo, um capixaba. Então são 5, né? Onde a gente conversa. Então você está nesse ambiente, né, favorece bastante, porque você está em evidência, você mostra competência, você conversa com as pessoas, e é um nicho de pessoas que estão muito bem inseridas. Então eu falo que a gente tem que estar sempre buscando estar próximo das pessoas que a gente acredita que podem, né, trazer frutos a partir dali, não no sentido de apenas buscar frutos, mas você estar junto de pessoas que podem agregar de alguma forma e que você considera como um exemplo. Acho que a ideia é essa. Então, desde a graduação, eu tenho esse perfil participativo, esse perfil de estar sempre, né, em ambientes conversando, explicando sobre os meus pensamentos, né? E eu acho que eu não mudei muito desse perfil, e o que eu colho muito hoje de frutos hoje foi por essas plantinhas que eu plantei ao longo da minha vida. Paulinho, muito bom. Eu acho que eu nunca fui em uma festa, viu, Paulinho? Eu sempre fui um cara bem comportado, sempre ficava em casa. Todo dia minha mãe fazia oração, a gente... Paulinho, primeira coisa, eu cheguei aqui, eu bebia Gatorade e suco de laranja, entendeu? Então eu não tinha o que fazer. Aí eu fui aprendendo, uma das coisas que eu aprendi na faculdade foi aprender a beber um pouco mais, tá? Mas brincadeiras à parte, eu vou contar 3 pontos assim, vou começar de trás para frente, falando das minhas inspirações. E eu tive a oportunidade, esse primeiro nome que eu vou falar é o professor Milton Amantini. Quem é de Rio Preto sabe quem é esse cara. E ele é professor aqui até hoje, é uma lenda viva aí da fisioterapia. A gente tem que agradecer muito o processo aí que eu, principalmente... E aí, né, esse cara foi o meu primeiro curso de marcha. Lembro hoje, 1998, primeiro ano de faculdade, né, aí fui lá fazer o curso de marcha, treino de marcha lá no primeiro ano de faculdade. Eu não entendia nada, não entendia bulhufas das coisas que ele estava falando, mas enfim. E aí, olha que interessante, depois de um processo de muito mais de 15 anos, eu tive a oportunidade de ir numa universidade por um convite na semana acadêmica e poder... e dar uma palestra para os estudantes de fisioterapia da faculdade aqui em Rio Preto. E aí o que eu combinei? Eu falei assim, eu quero que o Milton esteja lá, porque eu vou pegar o meu primeiro certificado, eu vou colocar no último slide, vou colocar a foto dele e vou agradecer. Cara, dito e feito. Foi um dia assim que eu falei assim, pô, eu já sou chorão pra caramba, eu brinco aqui, mas eu sou chorão. E aí chegar lá, o cara tava lá, eu falei para ele levantar, agradeci ele, falei, putz, consegui fazer isso, né? Por respeito e tudo mais, acho que uma coisa que no começo da minha profissão me ajudou. No meio dela, assim, quase pro final da minha formação na graduação, veio a professora Aline Zanella, que é a fisioterapeuta responsável, minha professora, com todo respeito, sempre professora, não existe ex-professor. E aí ela surgiu o convite da área da ortopedia. Eu sempre, assim, acho que é uma proatividade que a gente tem de querer fazer acontecer, de querer, né, mostrar o seu lado. E aí no estágio de ortopedia, ir lá atendendo os pacientes encaminhados lá e tudo mais, uns 2 meses antes surgiu a oportunidade de um convite para essa clínica que eu comentei no começo do Pod Físio aí, falando sobre
a questão da clínica médica, trabalhando com vários fisioterapeutas. Então ela me levou para lá e onde eu aprendi tudo de uma vez. Tudo aquela alavanca de conhecimento lá e estudando e nunca parando de estudar. Então esse é o meu segundo agradecimento. E até uma história que eu dividi esses dias aí, a gente teve a chance de conversar, aí falando sobre a questão que uma vez eu peguei o carro e falei assim, vou fazer um curso de terapia manual. Assim, essa tal de terapia manual, todo mundo falando, a gente sempre buscou a ortopedia clássica, fazer a traumatologia, a desportiva. Aí um cara, eu tava fazendo uma técnica, tava aplicando essa técnica, e aí eu tava com a mão lá, e aí esse cara falou pra mim, e eu não esqueci até hoje, falou assim, cara, você tem que ir pra frente porque a sua mão é boa pra trabalhar, sabe? Sem me conhecer, primeira vez que tinha me visto, aí era um tal de Afonso, o Salgado, né, Shigemi, que era o pai da terapia manual na época, que muitas coisas contribuiu e contribui até hoje com a osteopatia, com terapias manuais, com questões emocionais. Então ele também contribuiu muito com a fisioterapia brasileira. A gente tem que... E esse cara me deu o start, tanto que, tá vendo como que as coisas marcam? O cara, para ele, eu era mais um aluno. Eu era mais um aluno que ele estava incentivando ali, eu falava, não, vamos lá, vamos para frente, põe a mão que dá certo. Só que a partir disso, cara, ó, o gatilho na minha cabeça ficou aqui, e foi embora. E com tão pouco o cara conseguiu me ajudar, sem querer, assim, ó, falar alguma pra ele pode ser nada demais, mas pra mim fez a mudança de chave da minha vida e as coisas começaram a triar dentro da terapia manual, da osteopatia, e aí a gente se encontrou. Não preciso nem falar do Bruno, não preciso nem falar do Paulo. A gente triou os caminhos que realmente tinham que se cruzar. E eu espero ser um desses amigos milionários que você falou aí, Paulinho. Tá? Se você não encontrou, tá? Se tiver sobrando uma vaga, sou eu, então, tá? Eu sou o próximo ainda no esquema. E aí, essa questão do aluno, né? Putz, eu nunca fui um cara de estudar na época da escola, nunca fui um aluno nota 10, nunca me senti assim, nem no colegial. No colegial uma puta dificuldade das matérias que eu não curtia. Aí eu cheguei na faculdade, eu era um cara do meio pro fundo, eu não era um cara da frente. Igual você falava assim, puto, eu gostava de me comunicar, eu gostava de pegar bolinha de papel e tacar lá na frente, entendeu? Encher o saco das meninas lá na frente, fazer terror lá no fundo, falar de futebol e aquelas coisas. Mas eu tinha um compromisso comigo, principalmente, porque para fazer faculdade foi um pouco mais complicado, Paulinho. Eu tinha FIES, né? E aí eu tive a chance de fazer o FIES para fisioterapia, foi um dos primeiros FIES que era preenchido à mão. Eu tirei um xerox do FIES e falava quantos TVs você tem em casa, quantos cortes você tem, quantos irmãos você tem, e ia preenchendo esse negócio, né? Isso me deu uma sensação de falar assim, cara, quando eu acabar minha faculdade eu vou pagar esse negócio, não vai ser minha mãe nem meu pai. E aí a gente começou, né? E eu sempre fui um cara estudioso, gostava muito, e aí eu fui monitor de BMTA, né, que é as técnicas de avaliação, e era um cara que ia pro laboratório de anatomia, acompanhava os caras lá e ficava... Enquanto eu não estava na faculdade, minha faculdade foi à tarde. E eu pegava de manhã, pegava o busão, ou o Carmino, a mãe dele dava carona pra gente pra ir estudar de manhã e ficar por lá, porque a gente, né, tinha aula só à tarde, então a gente aproveitava o tempo livre para poder estudar. Então isso foi uma coisa que me marcou realmente e falava assim, cara, eu tenho que entregar mais. Mas eu não era aluno bonzinho não, tá? Botava terror, mas sempre tirei nota, sempre ficava comparando, tá vendo sua CDF aí da frente, vocês ficam aí fazendo psh, pra trás, psh, e a gente aqui, ó, tirando mais nota que vocês. É uma coisa que quando eu encontro, né, os amigos aí da turma aí, a gente conta história boa. Mas se você perguntar pra mim o que é um aluno bom pra você, que é uma das perguntas que o Bruno fez. Cara, o aluno bom é o aluno que ele consegue ao mesmo tempo estudar, ele consegue aproveitar, ele consegue se relacionar, ele consegue se comunicar e ele consegue fazer o bem às pessoas, tá? Então, eu acho que a parte técnica é a mais fácil de moldar, Paulinho. Só que o caráter, o valor, a família, isso ninguém compra. Então, quem tem isso ajuda a muito construir um profissional decente, com caráter. Então eu vejo muito isso nas pessoas e eu procuro. A parte técnica a gente fala assim, a gente molda, né? A modelagem ela pode acontecer, né? Deixa o povo comigo lá 6 meses que eu arranco o couro do povo, aí eu faço isso aí mudar no semestre. E a gente vê isso e constrói isso de uma maneira natural. E me considero esforçado. Eu não me considero um cara estudioso ou um cara inteligente. Eu acho que eu sei o importante de uma pessoa é você saber onde se encontram as suas limitações.
e você procurar andar com pessoas que fazem coisas diferentes do que você faz. Porque vocês juntos, vocês conseguem ajudar um ao outro. E a gente consegue crescer. Então eu tenho muito isso na minha cabeça. E é mais ou menos... Só que hoje, Paulinho, a diferença do começo é que eu não tomo mais suco de laranja. Aí mudei o suco. O suco tem espuma e tem espuma branca agora. Mas é isso, é um pouquinho aí da história que a gente tenta se divertir também para quebrar um pouco o gelo, mas eu aprendi a tomar e tem amigo meu que me ajuda. Eu achei fantástico, cara. E é bem isso mesmo. E só para concluir também, né? Duas coisas importantes que você falou aí. Eu, quando eu me formei, né? Eu estava no finalzinho da faculdade, nem me formei, não. Estava no último ano da faculdade, ali para terminar. E eu lembro que eu comecei a pensar em pós-graduação. E ali eu tive o contato também com o material do Afonso, que você comentou aí agora, né? O Salgado, que ele trazia um curso de pós-graduação para Lins e tal. E eu falei, bom, é uma área que me fascina, uma área que eu acho que. Mas estava na contramão de tudo aquilo que o pessoal estava no momento, né? Porque eu falo que a fisioterapia, eu falo com os alunos isso, né? Ela vem lá atrás da cinesioterapia, onde depois se movimentou para eletroterapia, para depois onde foi para terapia manual, e agora a gente está voltando a falar de cinesioterapia de novo, né? Então a gente está, ela fez muito isso, né? Fisioterapia. E aquele processo era eletroterapia e tal. E eu falando de terapia manual, e meus professores falavam: você quer fazer o quê? Bruxaria? O que é isso? Você acha que as coisas se resolvem por mágica? Porque eles queriam me vender ainda a eletroterapia, né? E eu falo que o Afonso, ele abriu minha cabeça para a fisioterapia. Hoje, se eu tenho um paciente numa perspectiva mais ampla, né, nesse contexto mais amplo, tudo me fez abrir essa cabeça naquele curso de pós-graduação que eu fazia naquele momento e que fez toda a diferença na minha vida profissional. Se eu penso diferente na fisioterapia, se eu raciocino meu paciente diferente hoje, foi graças àquele curso de pós-graduação que eu fiz lá atrás, né? E também nunca foi fácil para mim, viu, Thiago, Bruno? Eu falo que sempre, cara, eu tive dificuldade pra caramba para estudar. Eu sempre me considerei, mas sempre, muito burrão, sabe? Então eu tenho que ler várias vezes a mesma coisa para eu fazer um esquema. Aí quando eu faço um esquema, eu sou muito visual. As coisas já entram na minha cabeça conforme eu vou montando um slide ou rabiscando num papel. Então eu falo que eu fui muito esforçado e muito mediano. Não era aluno de. Nunca, se pegar a história escolar hoje, nunca fui aluno nota 10, né? Eu sempre era aluno que passava. Eu era aluno que sempre quando eu passava eu vibrava, não importa qual a nota. Então, era aluno nota 7,5, nota 8, às vezes 5 a buscar no exame. Então, eu falava que era mesmo esforço para corresponder àquilo que eu queria. E para terminar, eu esqueci da pergunta que o Bruno falou: quem que é o aluno hoje, o bom ou o ruim, né? E eu tenho assim uma propriedade de falar sobre isso porque eu lido diariamente com os meus alunos há 20 anos, né? Eu falo para você que eu falo muito para eles isso também, né? Que não é só tirar a nota 10. Pelo contrário, eu tinha um professor na nossa graduação que ele falava que o melhor aluno é aluno que tira entre 5 e 8. Por quê? Porque se ele tirou 5 e ele tem responsabilidade, ele vai para o exame, passa e honra o compromisso dele, né? Então ele fala que sempre do 5 ao 8 é um aluno bom, que o aluno menos que 5 não tem compromisso e o aluno que só tira 10 também não tem trejeito aí para conseguir buscar as oportunidades. Então, eu falo que esse perfil de aluno que ele corresponde ali aprendendo, tem responsabilidade, tem interesse. Eu falo para os alunos de estágio hoje que eu quero chegar no estágio, eu quero ver brilho nos olhos. Eu falo, cara, vocês têm que estar vibrando por estar aqui, porque Deus deu oportunidade para vocês na fisioterapia de estar no momento onde tem um paciente que vem aqui de carne e osso para você estudar essa situação, né? Para você estudar esse caso clínico. Você não precisa saber de tudo, vai para casa à noite, estuda. Você não sabe de tudo que você precisa saber para atender essa paciente, pega suas dúvidas, vai à noite, ele volta amanhã, ele volta depois da manhã, e você vai lá e depois você corresponde com aquilo que você deixou a desejar naquele momento. Mas ele tem que ter interesse, porque tem aluno que nem interessado nisso está. Tem aluno que pegou o paciente, ele não sabia nem o que tinha para fazer de avaliação, de tratamento, dormiu à noite ali tranquilamente com o seu travesseiro e não vai buscar
sanar ali o que ele tem de dúvida, o que ele precisa ter a mais para fazer um melhor atendimento. Não saber é o que eu mais não sei, né, na minha vida, mas não sei o que sei. Só que se você fala uma palavra para mim agora, você me conta uma situação agora que eu não sei, eu vou procurar bater o Google aqui, ou buscar um livro para eu conseguir buscar uma informação sobre esse assunto, porque tem interesse sobre aquilo. Agora, o perfil de aluno é esse. E como você mesmo disse, que se relaciona muito bem. Então, essa pessoa hoje está faltando muito, né, na sala de aula. Uma pessoa que tem comunicação com o fundão, com a frente, com os outros anos, que assume uma atlética, que assume uma diretoria aí de um diretor acadêmico, que faça além. Então, esse perfil de pessoa mais engajada, né, na fisioterapia, que coloca a fisioterapia como prioridade na sua vida, é o perfil de pessoa que tem para dar certo. Então, eu escolheria hoje esse perfil hoje para pensar que é uma situação de sucesso. E olhando para trás nossos ex-alunos, quem tinha esse perfil na graduação está trilhando o caminho. Então eu falo que tem que ter responsabilidade e brilho nos olhos aí para fazer diferente. Será que o Brunão tem história? Nossa senhora. Eu tenho, mas vou deixar pra próxima. O resumo, né, que eu acho que é mais ou menos o resumo aí, é que não existe... Bom, as melhores notas não são necessariamente as melhores oportunidades. Então, se você tira as melhores notas, continue estudando muito, mas não deixe passar as outras oportunidades que você tem na sua vida, em especial o relacionamento, poder olhar para o lado e aprender com todo mundo que está perto e não achar que porque você tem as melhores notas está tudo certo e isso é suficiente. E eu acho que o outro lado é super importante. Se você não tem as melhores notas, quer dizer, se você tem notas muito ruins, a gente tem aqui belas histórias de quem também já teve notas muito ruins. Eu também nunca fui bom aluno. Mas sempre é possível a gente mudar isso e a gente criar novas oportunidades. Então basta você estar atento a tudo que está acontecendo, se dedicar. Se você perguntar para mim qual foi o perfil de aluno que você foi, eu acho que eu fui um perfil de aluno de muita sorte, porque eu tive gente muito boa do meu lado e eu sou muito atento a quem está do meu lado. Então eu aprendi muito com todo mundo, desde meus colegas de sala, aprendi muito com os meus professores, aprendi muito com vocês que estão aqui hoje, Paulo, Thiago, aprendi muito com os nossos professores da Ebrafim, aprendo muito, né? Sou um aluno constante e eu acho que esse é o perfil que eu acredito do bom aluno aí e a necessidade para as coisas andarem. Bom, para a gente finalizar, Paulo, eu queria que você desse uma mensagem final aí de maneira mais resumida, mais rápida. E mais que isso, Paulo, eu queria que você passasse também para todo mundo que está assistindo um canal de contato, né? O Paulo é professor de curso de reabilitação vestibular, estuda muito nessa área, tem muita experiência acadêmica, é professor de pós-graduação em stricto sensu. Então, assim, o cara pode contribuir muito com todos vocês que estão assistindo com a parte de pesquisa, com a parte clínica, enfim. Então, passa teu contato do teu Instagram, enfim, como as pessoas podem te localizar também, por favor. Eu queria agradecer, cara. Eu me sinto muito honrado por estar aqui hoje, né, fazendo abertura, né, do Pod Físio. Eu desejo vida longa aí a esse projeto. Tenho certeza que vai contribuir para muita gente. E fico muito feliz mesmo de vocês terem lembrado de mim para o primeiro momento. E espero ter correspondido aí com um bate-papo, né, com as expectativas de todos que participarão ouvindo aí esse primeiro episódio, né? Agradeço demais aí a parceria de vocês da Ebrafim, tá? Acho que é uma escola que eu sempre, quando falo de osteopatia, quando eu falo, né, das terapias manuais, eu coloco ela aí no topo, não pela amizade somente que eu tenho com vocês, mas pela competência que eu experimento constantemente sobre a escola, né? E vocês todos são de parabéns por isso também. E foi um bate-papo muito gostoso. Eu, particularmente, estou bem feliz de participar com vocês aqui. Eu acho que foi legal. Meus contatos, eu estou no Instagram, né, Paulo Rocha Físio, tá? Paulo Rocha Físio. Convido todos vocês ali a participar comigo. Sempre eu coloco algumas situações ali profissionais, falando mais nessa área da fisioterapia vestibular, como o Bruno falou, mas também trago ali um pouco da minha vida pessoal. Então, de vez em quando a gente posta
uma cerveja, um negócio de churrasco, um negócio daquilo que a gente, um passeio, uma viagem que a gente faz. Então, eu acho que é legal compartilhar um pouco com as pessoas também, né, trazer esse lado mais humano, esse lado, né, além do profissional, que eu acho que contribui também como conteúdo, né. Então, convido todos vocês a participar do Instagram. Ali vocês têm ali um link onde tem acesso a mais informações do currículo, ao meu próprio WhatsApp que eu disponibilizo ali para te trocar uma ideia mais próxima, né? Então, acessando o link da bio ali, vocês vão ter os outros canais ali para a gente conversar mais sobre os assuntos que vocês julgarem necessário. Então, obrigado aí pela oportunidade e tamo junto, galera. Isso aí, Paulinho. Show de bola. A mensagem que eu gostaria de deixar para esse primeiro encontro e que esse projeto ele consiga chegar, né, ter vida longa, como o Paulo falou, e que a gente encontre pessoas mais insatisfeitas positivamente. Insatisfeitas no sentido do quê? De querer acordar e querer fazer melhor que ontem, e acordar e querer fazer a diferença na vida das pessoas, porque nós somos seres humanos e desde a primeira respiração até a última a gente tem a oportunidade de poder construir e melhorar a vida das outras pessoas. E eu costumo dizer, e eu terminei a minha aula no domingo, ontem era por volta de 1h, e eu falei, se você achou que você escolheu para ser estudante de fisioterapia, você está totalmente enganado, tá? Ou profissional da saúde. Na verdade, você foi escolhido. Se você foi escolhido é porque você tem alguma coisa a oferecer de bom na vida das pessoas que a gente tem de graça, que é a saúde, e a gente tem que cuidar. Só que primeiro a gente tem que cuidar da gente, porque senão a gente não consegue cuidar das outras pessoas. Sejam saudáveis, façam exercícios, cuidem da sua inteligência emocional, cuidem da sua mente e consiga proporcionar isso para outras pessoas, tá? Então sejam sempre insatisfeitos positivos. Façam a diferença na vida das pessoas e vão para frente, porque a vida é isso aí. Ninguém falou que ia ser um mar de rosas e a gente não veio aqui para brincar, né? Vamos para cima e tamo junto, né? Vamos lá. Eu vou só terminar com um muito obrigado. Muito obrigado para todos aí que assistiram esse primeiro episódio. Muito obrigado a todos os nossos professores, alunos da Ebrafim, pacientes. Fico aqui também, faço aqui um convite para que vocês sigam o @Ebrafim no Instagram, o @fisiocor.oficial. Esse é um projeto conjunto Ebrafim Fisiocor. Obrigado ao Lucas, que vocês não estão vendo, mas está aqui com a gente nos bastidores, fazendo todo o necessário para poder fazer as coisas darem certo. Ô Lucas, depois coloca o teu @ aí na edição, porque quem tiver precisar de alguma informação a respeito aqui, o Lucas é fera. Vocês não têm ideia o tanto de fio que tem aqui. Então assim, o meu muito obrigado, que vocês possam seguir a gente lá, né? Esse episódio vai estar completo no YouTube, a gente vai espalhar alguns cortes aí por algumas outras plataformas. Então comentem, façam perguntas, deem suas sugestões para os próximos e espero aí que vocês estejam com a gente aí no final desse projeto. Valeu, galera, até a próxima. Valeu, Paulo, valeu Thiago, valeu, Lucas, valeu.